Senão eu não falo. Assistente número 2, Rogério de Oliveira Braga. Assistente número 1, Thiago Costa Leitão. E o árbitro do jogo, o dono do apito. Quem é ele? Ah, pois não, anote aí na sua papeleta. É o senhor Antônio Dibe Moraes de Souza. Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani com a camisa verde, meia verde, calção branco. O Boa Esporte, camisa branca, meias e calção vermelho. O time do Boa Esporte no gramado, o time do Guarani também, nesse momento, execução do hino nacional do Brasil. Torcedor, realmente o público não é grande, né? O tobogã mais uma vez fechado hoje. O Guarani toma essa iniciativa até para economizar, né? Porque senão teria que contratar mais pessoas, mais gente para fazer segurança, enfim. O tobogã, portanto, fica fechado nesta noite de sexta-feira. A bola rola aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, hoje 29 de julho de 2018. Claudinei Corsi, equipes escaladas, equipes definidas, o Melo falou bem aí, Guarani que vai ter que montar de novo o seu time, até isso aí é uma resenha bacana para quando a gente tiver um pouco mais de tempo, até pegar todo o conhecimento que o Claudinei Corsi tem também a respeito de futebol. Uma outra resenha, mas o Guarani vai montar o seu time de novo. O Guarani, na 13ª rodada, está começando a montar o seu time novamente. Hoje tem estreia de goleiro. O Washington Melo disse que ontem, na apresentação do novo uniforme na Via Ápia, o Palmeirão Mendes Filho, que não foge dos microfones, esse presidente do Guarani, ele tem essa vantagem, está sempre conversando com o seu torcedor, né, com o torcedor do Guarani, dizendo que o Guarani vai ter que contratar, e é óbvio que daqui a pouco não vai ter jogador para colocar em campo, de tanto jogador que está saindo, mas o Guarani monta o seu time com o campeonato em andamento. Isso não é legal, né, Claudinei? Isso não é bacana. É verdade, nunca é interessante você montar o time dentro do campeonato, mas também, viu, o Carlos Corsá, a gente já tem visto muito início de campeonato que traz os jogadores, que pode montar e trabalhar, e aí o jogador tem problema de documentação, o jogador tem problema de contusão, como foi o caso último agora do Guarani do Ramon. Então também não adianta muito. Então que vá desse jeito mesmo, que vá montando, mas que pelo menos traga jogadores, né? Porque se estão saindo jogadores, é preciso que você traga jogadores para repor e jogadores que venham pelo menos no mesmo nível daqueles que estão saindo. Então, por exemplo, um local, uma posição que vai ser muito exigida e cobrada por nós até, e pelo próprio torcedor do Guarani, é no gol. Porque o Guarani abriu mão aí de um belíssimo goleiro que é o Bruno Brígido, que ficou como herói do time do Guarani para a torcida do Bugre. Então agora, seja o Jorge, seja o Rodolfo, seja o Passarelli, seja qualquer jogador que venha a vestir essa camisa no gol do Guarani, vai ter que dar conta do recado, porque o goleiro que saiu realmente era um goleiro muito bom. Então a gente espera que estas contratações que devam estar chegando aí, como disse o presidente Palmeirão, que venham realmente para suprir a saída desses jogadores aí. E não se fala aí da saída do Bruno Mendes, né, que até quando terminou o Campeonato Paulista da Série A2, era um dos jogadores, né, ao lado do Nazário, que está se concretizando, está indo embora. Do próprio o Leno a gente pegou meio desprevenido, ninguém esperava muito. Mas o Bruno Mendes era um daqueles nomes que se falava que não ficaria no elenco, que está aí e não se fala dele ir embora. Então, vamos aguardar para saber quem é que pode chegar para esse time do Guarani, e para repor exatamente com peças que estão saindo, tem que ser no mesmo tamanho e na mesma categoria. Tá certo. Este Claudinei Corsi analisando o Guarani, Boa Esporte. E Guarani, a bola vai rolar em 3 minutos. Vou passar aqui o comando pro Marcelo Corsato, que tá por aqui já preparando aí a sua garganta. Só lembrando, placar ao vivo, Futebol Interior. Final, Atlético Goianiense 2, Brasil 1. Os jogos finalizados dessa 13ª rodada, que começou na terça-feira. Juventude 0, Vila Nova 1. Oeste 1, Avaí 0. Goiás 2, CRB 1. CSA 2, Coritiba 2. Jogo que você
você ouviu aqui no microfone da Rádio FI, Atlético Goianiense 2, Brasil de Pelotas 1. Bom, 9 da noite, mais 28 minutos. Ele vai narrar o jogo. Será que teremos já era pro lado do Guarani? Bom, isso a história vai nos dizer daqui a pouco. Vou tocar a bola. Vou passar o microfone da Rádio Futebol Interior para Marcelo Corsato. Marcelo Corsato. Beleza, esse Carlos Corsato que apresentou a nossa abertura de jornada esportiva nesta sexta-feira, 29 de junho de 2018. Já estamos também no Facebook Futebol Interior e no YouTube Futebol Interior TV. As nossas jornadas esportivas também nas redes sociais. Você pode acompanhar, o comando é do Giovanni Paiola. WhatsApp liberado para você, 987710838. Noite de sexta-feira, 29 de junho de 2018. Série B, 13ª rodada, Campeonato Brasileiro 2018. Guarani e Boa Esporte. Primeiro tapa na bola do time bugrino. O Longini vai dar o primeiro toque na bola. O árbitro da partida, Antônio Dibi Moraes de Souza. Ele que é piauiense. Árbitro que não tem o escudo da FIFA. É árbitro CBF, árbitro com o carimbo da CBF, mas não tem o escudo da FIFA. 9 da noite, 29 minutos. Jogo importante para esse time do Guarani contra o lanterna da competição. Apita o árbitro. Tem bola rolando no brinco. Comigo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe Nota 10. Estarão na transmissão Claudinei Corsi, o nosso comentarista, repórter Washington Melo. Carlos Corsato no placar ao vivo nas redes sociais, trazendo todas as informações para você. No intervalo, o Luciano Luiz, ao vivo da Rússia, trazendo informações da Copa do Mundo 2018. No momento do esporte, time do Boa Esporte tem posse de bola aqui no campo de defesa. A bola jogada aqui no campo de defesa pela direita, tá por ali o número 10, o Baggio. Chegou, bateu na bola, jogador da equipe do Guarani, a bola bate por último no atleta, Bugrino vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito favorece o time do Boa, o time Boveta, como diria o Washington Melo. Helder vai pra bola na cobrança do Manuel, soltou essa bola na frente pro Baggio, chegou pra cima dele a marcação ali do jogador Bugrino, tava o Pará na bola, fez a falta, o árbitro para, marca a falta. Falta, campo de defesa, favorece o time branco e vermelho da cidade, da terra do ET. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DB Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Já tem falta no campo de defesa, favorece o time do Guarani. Eu não sei se vi errado, mas o capitão do Guarani hoje, Nazário que faz a sua última partida com a camisa do Guarani. Aliás, quando ele se posicionou aqui do lado direito, a torcida abaixo aqui da cabine aplaudiu bastante o Nazário, jogador que você não viu errado não, viu, Marcelo? Realmente ele é o capitão do time e já está pedindo bola aqui pelo lado direito. E o doutor Arthur já experimentando o primeiro sorvete, hein? De limão. Olha o Guarani, campo de ataque, bola enfiada na frente dentro da grande área pro Kaique. Chega a zaga, tira. Bola bateu por último no Kaique e foi embora. Portanto, hoje sorvete de limão. Ele está disfarçado, né? Está com o bonezinho ali na vitalícia. Boné preto, Isso, e com o sorvete inteiro na boca, hein? Me ajuda aí, produção. O Claudinei Corsi, boné preto, pode, Claudinei Corsi, no campo do Guarani? Ele pode. Não, mas não é preto não, é um verde musgo. De feltro, né? Jesus. Posse de bola pro time do Boa, recupera essa bola, vem com o Felipe, batalhou por ali, chega a zaga do Guarani, tira a bola, volta, sobra pro goleiro Bugrino. Trabalhando pela primeira vez, Jorge. Opa! Não vai me falar que você está utilizando aquele microfone do Carlos Corsato. Não. Você sumiu. Vou narrar o jogo. Guarani no campo de defesa ali, a bola. Não, Felipe Maia. Vamos lá, vai lá, Michaela. Tá tudo certo aqui. Tô na área, meu filho. Então vai. Vem Guarani, bola com Bruno Mendes, soltou na frente, conseguiu ganhar, invadiu a grande área no carrinho, chega Luan, tira. O Bruno Mendes foi tocar essa bola dentro da grande área, deu sorte, a bola passou entre as pernas do zagueiro, sobrou pra ele. E aí o zagueiro chegou, meteu o pé na bola, tirou por pouco, o Guarani não sai na frente. Bruno Mendes estava na jogada, você viu, né, Melo? Ele acreditou, né? Porque a bola sobrou limpa pra ele, né? Se ele vai com mais vontade, né? Com mais determinação, poderia fazer o gol. Mas quando ele resolveu partir pra bola, o goleiro Fabrício já chegou ali dividindo, né?
E o Bruno Mendes, né, de novo visual, tirou ali o cavanhaque, a barba, o bigode, agora está com o rosto lisinho. Aliás, Marcelo, você prefere barba, cavanhaque ou rosto liso? Ah, eu prefiro o rosto liso, uso mais, né? Mesmo porque também não tenho barba. Posse de bola pro time do Guarani de longe, a batida pro gol! Pega o goleiro Fabrício. Arriscou do meio da rua. Número 5, Denner. Pegou de longe para testar o goleiro do Boa, Melo. O Denner, essa é uma característica dele, né? Chutar de longe. E ele aproveitou, né? Pegou ali, né? Meio que de 3 dedos, tentando ali experimentar o goleiro do Boa Esporte. O Fabrício, que estava bem colocado no meio do gol, como você mesmo disse, fez a defesa. 0-0, começo de jogo, olha o Bugre. De novo, bola pro time do Guarani, vem com ele, Nazário, tocou, boa bola pro Bruno Mendes, bico direito da grande área, vai pra cima dele, a marcação ali do zagueiro da equipe do Boa, é o Kaique que tá na marcação, ele sai da ponta, vem pro meio, sai do meio, vem pra ponta, toca a bola pra Ricardinho, devolveu, tocou pro Bruno Mendes, vai recuando, toca a bola um pouco mais atrás pra Kevin, ganhou a titularidade com a saída do Lennon, que foi pro Vasco da Gama, a bola na frente pro Nazário, chega pra cima dele a marcação, Erivelton sai jogando pro Boa, Felipe Maia perdeu, rapaz, a bola sobrou pro Baggio, tocou, boa bola, aqui dentro da grande área pro centroavante, vem o Felipe pra cima dele a marcação, o próprio Felipe Maia, acabou dando bobeira, se recuperou, toca a bola para Ricardinho aqui no campo de defesa, deixa essa bola para Denner, toca aqui na direita, vai trabalhando posse de bola para Kevin domina, deixa a bola para Bruno Nazário voltando ao time também, ficou muito tempo no departamento médico, bola pro Denner, pro Nazário, que bolão, boa bola do outro lado esquerdo pro Pará, vai pra cima da marcação ali do Helder, pra lá pra cá, linha de fundo, cruzou na boca do gol, chega Luan, mete a cabeça na bola, tira. Manda a bola para escanteio pro Guarani pela esquerda, Melo. A tentativa do Pará era com o Kaique, ali no primeiro pau apareceu o corte da defesa do Boa, escanteio, lado esquerdo, camisa 10 Longini, né? E a torcida do Guarani abaixo aqui no tobogã, agora começa a gritar, Bugrão é escanteio para o Guarani, o primeiro do jogo. Longini pra bola, autorizado, chuveirão na boca do gol, desviou no primeiro pau, chega, a zaga mete a cabeça no segundo pau, manda para escanteio. Cruzamento do Longini, a bola pro Nazário no primeiro pau, ele desviou por pouco, não sobra ali pro Edson Silva que estava na jogada, Bruno Mendes também, a outro escanteio, troca o lado aí, Melo. Agora do lado direito, né, o Nazário, né, que estava dentro da área, resvalou de cabeça, vem aqui pro outro lado, pra fazer a cobrança. Capricha, Nazário. Nazário vai pra bola, chuveirou na boca do gol no primeiro pau. Chega a zaga, tira. Ela vai voltar pro Nazário, não vai pra bola não. Deixa a bola sair, mesmo porque também se ele corria o risco de estar impedido. E aí ele deixou a bola sair, a bola bateu por último no zagueiro da equipe do Boa, portanto escanteio de novo pro time do Guarani. Pelo lado direito, a torcida do Guarani fazendo um barulho danado. Comecinho de espetáculo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vai Nazário pra bola, perna canhota. Chuveirou na boca do gol, dá um murro na bola o goleiro Fabrício. Subiu com ele o Edson Silva, árbitro para, marca falta. Tá parado o jogo, falta pro time do Boa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você, você ligado no microfone da Rádio FI. Daqui a pouquinho no intervalo tem informações da Seleção Brasileira. Segunda-feira, 11 da manhã, tem Brasil, tem México. Luciano Luiz, correspondente do portal Futebol Interior. Tiro de meta pro time do Boa, bola pra dentro da grande área. George Mi sai do gol. Uniforme bonito do George Mi. Degradê o uniforme, né? Começa verde e vai passando pelo amarelo. Depois o meião é um verde diferente também. Uniforme bonito do goleiro da equipe do Guarani. Mas se eu sou o Passarelli, goleiro da equipe bugrina, eu peço pra sair, rapaz, porque entra todo mundo, o Passarelli não entra. Se o Melo resolver ser goleiro, é perigoso ele entrar e o Passarelli ficar no banco. Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Nazário, soltou na direita pro Kevin, no meio do caminho, chega a zaga da equipe do Boa, tira. Chega a equipe do Boa, tira. A bola bate por último no jogador do Guarani, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time do Boa. Bola aqui no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas.
Agora o jogador do Boa aqui no campo de defesa, o centroavante Felipe colocou a mão na bola, o árbitro viu, marcou, falta, posse de bola pro time do Guarani pelo lado direito. Você está com a Rádio Futebol Interior, amanhã tem Figueirense e Ponte Preta, 18 horas a bola rola, Carlos Corsato narra o jogo, aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, a bola com o Ricardinho deu essa bola para Edson Silva, também voltando a equipe, solta a bola aqui do lado esquerdo, vai trabalhando bola com o Denner, deu para parar, recua, toca a bola para Felipe Maia, vem o zagueirão da equipe do Guarani. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, o Carlos está atento por lá, está atento também no Futebol Interior Facebook, Giovanni Paiola comandando as redes sociais do portal Futebol Interior. Lateral para o time do Guarani no campo de ataque pela direita, bola com Kevin. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Guarani aqui no campo de ataque, já o Carlos vai falar, bola pelo lado esquerdo com o Pará, pra lá, pra cair, deixou o jogador do Boa deitado, a bola voltou, sobrou pra cair, que hoje jogando com a número 8, tocou a bola pro Longini, bola ali pro Pará, o jogador do Boa meteu o pé na cabeça ali do Pará, o árbitro não viu, a bola veio na frente, impedido. Centroavante Felipe em posição irregular, tá parado o jogo, chamou, falou, Carlos. Vamos lá, agora sim, abraçando aqui a galera que tá com a gente. Desiste desse. No Facebook. Ele continua insistindo. Não, Melo, passa batido. Carlos Salles tá com a gente, valeu, Carlão, obrigado pela participação. Alex, ô Máscara, que máscara, hein, Alex? Grande abraço pra você. Sandra Rebelo Alex, também com a gente, ô Máscara. É o nome dele aqui no Facebook. A Sandra Rebelo tá mandando boa noite, meninos. Bom trabalho. Como eu fico feliz quando chama a gente de meninos. Segue aí, Marcelo. Daqui a pouco tem mais abraços. Guarani pela direita, bola com Kevin. Deu essa bola para Bruno Nazário. Hoje o capitão da equipe do Guarani se despedindo do time bugrino. Vai jogar, ao que tudo indica, o Melo já falou, no Atlético Paranaense. Bola pro Maia, deu pro Edson Silva. Soltou essa bola na frente, era pro Kaique. Chegou por ali a zaga da equipe do Boa, tirou. O Guarani vai aí no meio do campeonato fazendo quase que um novo time. Já até o Claudinei Costa pode falar sobre isso também. Ele que é o nosso comentarista no jogo de hoje. Força. Bola do Pará, deu pro Edson Silva, tocou a bola pro Longini. Chega a zaga da equipe do Boa, tira. Pois não, Carlos? Seguindo aqui nos abraços, Cristiano Passetti tá com a gente, tá mandando abraço aqui pro Washington Melo e pra toda a nossa equipe. Espero que tenha falado o nome correto aqui do Cristiano. O Ronaldo Rose Tinarelli, que tem dois S, né? O Ronaldo Rose Tinarelli tá com a gente e escreveu: estou na rodovia Dutra, curtindo a F. Ô Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Abraçando também o Giovanni Paiola, da TV Futebol Interior no Facebook. Um layout hoje totalmente diferente, colocando lá os nossos rostos, né? As nossas faces. Vai lá, vai Bugrão, Marcelo. Guarani vem pro campo de ataque, a batida de longe pro gol, ela passa, vai embora. E foi o Nazário, hein? Tá com fome de gol o Nazário hoje, hein, Washington Melo? Está tentando aí se despedir, né, do Guarani, né, em grande estilo, né, fazendo o gol. Mas não foi uma jogada correta, né, deveria ter tentado ali a tabela com o Bruno Mendes, tinha também o Longini, preferiu bater pro gol, direto, pegou muito embaixo, a bola foi ali quase, né, no placar eletrônico, né, agora chegando ali, 3 torcedores ali do Boa. Até então não tínhamos aqui nenhum torcedor, agora 3 estão chegando por ali, não sei se são torcedores ou espiões, mas estão ali soltados por 3 policiais militares. Um policial para cada torcedor, hein? Posse de bola pro time do Guarani, a bola vem aqui no campo de ataque, chegou a zaga, tirou, meteu o pé na bola por ali, o Edivelto, a bola sobra do campo de defesa. É pro Ricardinho, deu essa bola pro Felipe Maia, pro Edson Silva. E atenção, torcedor, o toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tempo! E placar. Marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos deste primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série B, 13ª rodada aqui, Brincão de Ouro da Princesa, Guarani Boa e Guarani empatam 0-0, Carlos. Mais cedo, a equipe do Coritiba empatou com o CSA pelo placar de 2-2, jogo com transmissão aqui da Rádio FI, 987710838, é o WhatsApp da equipe esportiva Nota 10, para você participar lá pelo Facebook também, você deixa a sua mensagem, facebook.com/Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior TV. Quero falar de você na jornada esportiva. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Rádio Futebol Interior.
Marcelo Corsato. Tamo junto e misturado no microfone da Rádio FI. Eu, você e toda a equipe nota 10 de esportes pra Guarani. Boa, boa e Guarani. Comecinho de jogo. Bola pro time do Boa. É na frente aqui pro centroavante, é o Felipe. É grandalhão. Vai pra cima na marcação. Tosou essa bola do lado direito, soltou aqui pro Helder. Chegou pra cima dele a marcação do Pará. Meteu o pé na bola, tirou a bola, bateu por último no lateral da equipe do Boa. O Helder foi embora. Posse de bola, campo de defesa favorece o time do Guarani. Pra Prônia Alimentos. Conheça os produtos acessando pronialimentos.com.br. Claudinei Corte, comecinho de jogo, tá tudo igual, 0-0 aqui no Brinco. E o Guarani é melhor, né? Chega mais, principalmente quando toca a bola, não tenta aquelas bolas muito esticadas. Quando os jogadores se aproximam e trocam passes curtos, envolve um pouquinho mais a equipe do Boa. O Guarani até aqui é melhor, o Boa jogando dentro do seu padrão, é um time que vem para se defender e talvez jogar por uma bola, sair numa bola para tentar marcar, como foi numa bobeira do Felipe, que depois ele acabou se recuperando, mas o Guarani está mais aceso, está mais ligado na partida. Não é uma partida tecnicamente esplêndida, mas pelo menos o Guarani está ligado na partida e está com vontade, está mais perto do primeiro gol. O Boa que recentemente fez uma faxina no elenco, dispensando meia dúzia de jogadores que começaram esta Série B. A situação lá não é boa não. E o técnico do Boa é o Ney da Mata, né, que foi contratado. O Ney da Mata que hoje não está no banco de reservas, está o seu auxiliar, o Carlos César. Agora o treinador também tem que aparecer no bid, né, para poder estar no banco de reservas. Mas o Ney da Mata, que subiu o time do Boa da C para B, aliás foi o campeão da Série C, o Guarani naquela oportunidade foi vice-campeão, e ele veio dirigir o Guarani, acabou não ficando muito tempo no Guarani, rodou aí por outras equipes e agora está de volta ao time Boveta, como diria o Washington Melo. É posse de bola pro time do Boa Esporte. Erivelton tocou essa bola na entrada da grande área. Edson Silva tira, joga a bola pro Ricardinho, pro Nazário. Nazário, cuidado, rapaz, jogou a bola pra trás, o Kevin chegou, tirou, explodiu, a bola voltou, sobrou pro Schuster, tocou um pouco mais atrás, é pro Djavan, daqui a pouco o Carlos vai cantar uma do Djavan. Bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça! Ela passa, vai embora! O Alisson, o cruzamento veio do Helder da intermediária. Uma jogada marota pro Alisson. Ele cabeceou e quase que encobre o goleiro. Na verdade, encobriu o goleiro. Quase que cai no cantinho ali, ela passou muito perto, Melo. Estava mal posicionado, né? O George Mi. É um detalhe, né? Sem ritmo de jogo. Pra sorte dele, a bola foi pra fora, né? Porque ele foi encoberto. Só torceu, né? Saiu correndo atrás da bola desesperadamente. Ela passou perto ali do poste esquerdo, né? Quase o primeiro gol do jogo, que seria do Boa, hein? Só faltava essa. Rapaz, por pouco o Guarani não toma o primeiro gol numa jogada marota. Uma jogada, digamos, da intermediária, o cruzamento veio, a bola acabou achando ali o jogador da equipe do Boa, o Alisson, de cabeça quase que encobre ali o goleiro e manda essa bola pro fundo da rede. O Guarani recupera a posse de bola, vem com o Ricardinho, o jogo fica muito truncado, ninguém fica com a bola. A posse agora é pro William Schuster, tocou essa bola aqui do lado direito pro Helder, tenta passar para cima ali do jogador da equipe bugrina, chegou, meteu o pé na bola, tirou dali, era o Bruno Mendes que tava na bola, a bola se perde e vai embora, lateral, posse de bola, favorece o time do Boa Esporte. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Vamos juntos, posse de bola pro time do Guarani, que no campo de defesa Edson Silva tá acuado, tá acossado ali pelo Felipe, o centroavante ele tem que se desfazer da bola, da pelota, mete o pé na bola, jogada de segurança, manda a bola pra lateral, é lateral, posse de bola lá do direito, favorece a equipe do Boa, a bola caiu pertinho ali do Humberto Louser, que tá desesperado, tá conversando com os seus jogadores, principalmente com o Longini que tá pertinho dele ali, lateral pro Helder, vai jogar essa bola pra dentro da grande área, vem ali o toque de cabeça do número 7, o Daniel Cruz jogou pra trás, a bola sobrou pro Felipe, chega o Felipe Maia, jogou a bola pro alto, ela caiu de novo pro Felipe, quase que cai pro Alisson, voltou, sobrou pro Daniel Cruz, dominou, tocou essa bola pro Helder, lado direito, cruzamento na boca do gol, bate na zaga do Guarani. O Edson Silva aqui no meio da grande área já tinha escorregado, a bola sobrou pro Longini, boa bola, quem sabe na velocidade o Guarani vem pro campo, ataque bola, pro Nazário, soltou essa bola aqui do lado direito, pra quem? Pro Bruno Mendes, saiu aqui da grande área, pra lá, pra cá, pedalou, tocou, boa bola na frente, é pra ele de novo, bola enfiada na frente, sai do gol, goleiro, sobrou pro Ricardinho, saiu jogando errado o goleiro, bola pro Longini, tocou, boa bola aqui na direita, vem Kevin, pro time do Guarani, cruza Kevin, cruzou na boca do gol, dá um murro na bola o Fabrício.
de murro. Tira o perigo. Guarani pressionando. A bola vai para a lateral, lado esquerdo do campo de ataque para o time do Guarani. Pará, tem pressa. Tocou essa bola para o Longini. Desviou para o gol no meio do caminho a zaga. Chega, mete a cabeça na bola, tira o Luan. Escanteio pro Guarani, Melo. Pressão do Guarani. O Bruno Mendes aplaudiu, né? A jogada ali, o cruzamento ali do Longini. Apareceu o Luan. Tirando de cabeça, o próprio Longini vai para a cobrança do escanteio, lado esquerdo. O Longini vai para a bola, lado esquerdo, perna direita. Chuveirou na boca do gol, primeiro pau, Helder. Mete a cabeça na bola, lateral tira. A bola sobrou pro Felipe Jesus, hein, Denner. Chegou empurrando o Felipe. E aí o árbitro para, marca falta, posse de bola. Favorece o time do Boa Esporte. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml. Mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Amanhã tem Ponte Preta e Figueirense e Ponte Preta com toda a equipe Nota 10 Esportes. Você não pode perder. Ô Marcelo. Oi. Goleirão aqui do Boa Esporte não tá legal não, Fabrício. Ele foi bater um tiro de meta que mandou a bola na linha lateral. Fabrício, goleiro do Boa Esporte. Tá sentindo o jogo o goleirão do Boa, mas o Boa tem posse de bola, vem pro campo de ataque, bola com o Felipe, tocou essa bola no meio, vai trabalhando por ali com o Baggio, o Ricardinho chegou empurrando. O árbitro marca falta, a torcida não gosta, mas tá parado o jogo, falta campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time do Boa. Lembrando que amanhã também tem mais Série B, depois do jogo da Ponte Preta, tem Paysandu e Fortaleza, 8h30 da noite, retransmissão da Rádio Clube do Pará. Ainda mais cedo, antes do jogo da Ponte, tem Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Bragantino e Joinville, com a Rádio Bragança M, a narração é do vereador João Carlos Carvalho. E no domingão tem mais bola rolando. Segunda divisão do Campeonato Paulista. A bola rola para Brasília e Comercial de Ribeirão Preto. Retransmissão da Rede Fé de Ribeirão Preto. 10 da manhã já tem bola rolando. Campeonato Brasileiro Série D no domingo. 7 da noite, Linense e São José. Retransmissão da Rádio Alvorada de Lins. As transmissões da equipe Nota 10 neste final de semana. Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa. Bola pelo lado direito com Bruno Nazário. Última partida dele com a camisa do Bugre. Toca essa bola para Edson Silva. Deixou a bola aqui pro Denner. Vai subindo as peças o time do Guarani. Abre os braços aqui pela direita. Bem na divisória do gramado. Kevin pede e recebe. Vai pra cima da marcação. Tocou essa bola pro Nazário. Nazário dominou. Tocou na frente pro Kevin. Vai pra cima da marcação. Opa! Alisson! Chegou derrubando tudo ali, tá parado o jogo, falta pro Bugre, Melo. E poderia até aplicar, né, o primeiro cartão amarelo do jogo, né, porque o Alisson deu uma rasteira ali no Kevin, que foi esperto, né, ele acabou pulando, porque senão, se fica, né, com o pé preso no gramado, poderia até ter sofrido aí uma grave contusão. Escanteio não, é quase um escanteio, né, aqui pelo lado direito, a bola ali próxima à linha lateral. Bruno Nazário de pé esquerdo vem pra cobrança. Só um na barreira do Fabrício. É um escanteio de mini saia pro time do Guarani. Vai pra bola, Nazário, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça. O cara que tava no segundo pau livre escorregou, Melo. Era o Denner. Foi o Denner que acabou cabeceando, né? Ele escorregou, né? Mas mesmo assim conseguiu cabecear agachado, né? Mas a bola foi ali pela linha de fundo, no cruzamento ali do Bruno Nazário. Olha, né? Os super gêmeos em ação, né? Estão realmente aprontando aí na cabine, né? Com um microfone. Não tá saindo, hein? Eu vou narrar o jogo aqui, eu vou narrar daqui do gramado, hein? Me ajuda aí, doutor. Posso narrar? Eu vou narrar, porque os gêmeos ali não estão se entendendo na cabine. Ou eu ou o Claudinei Corse, né? Um dos dois vai narrar o jogo. Vem o Guarani aqui pro campo de ataque, a bola cruzada ali pela linha lateral. 0-0, 22 minutos, Guarani Boa! Aqui na Rádio FM, mande a sua mensagem. Aqui pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Eu já era. Tamo na área. Pelo amor de Deus, ó. Eu vou falar pra você. Eu vou subir aí no intervalo e vou jogar esse microfone daí de cima no fosso. Pra nunca mais o Cabelo Esvoaçante pegar esse microfone. Não, pior que aquele microfone a gente já aposentou ele. Pegamos outro.
E também não tá funcionando. Então vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que trocar todo o equipamento na próxima jornada. Porque não tá funcionando nada hoje, viu? Que horror! Mas é o seguinte, quando falhar você narra, assim fica melhor. Assim o internauta... vou mandar ver aqui. Assim o internauta não fica sem a informação. Vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola com Kevin. Só tá funcionando o sem fio, ainda bem. Bola pro Bruno Mendes, tabelou, tocou pro Kevin, boa boa pro Denner, vai bater pro gol. Ameaçou, engatilhou, tocou essa bola pro Kevin, meia direita, toca a bola aqui do lado direito, é pro Nazário, dominou com a perna direita, com a perna esquerda, toca um pouco mais atrás, meia direita, bola pro Ricardinho, vai pra cima da marcação do Baggio, pra lá, pra cá, fez a finta, tocou pro Felipe Maia, jogou dentro da grande área pro Kaique, dominou pra dentro da grande área, chega a zaga, tira com o Luan, ela fica pro Boa, e vai dar contra-ataque, será? Bola com o Baggio, tocou na frente pro Erivelton. Aí o centroavante foi pro comando, o jogador da equipe do Boa, o Alisson, foi tocar pra ele, pro Felipe, jogou aqui na ponta esquerda, não se entenderam. A bola fica pro time do Guarani, bola com o Denner, deu a bola pra Ricardinho, Ricardinho dominou, tocou essa bola, toca pra o jogador que é o Nazário, Nazário deu pra Kevin, pra Kaique, passou da bola, quase que deu certo a finta de corpo, pra cima ali do Erivelton, chegou pra cima dele o loirinho Erivelton, lateral pro time do Guarani que tem pressa, é bola com Kevin, Kevin meteu essa bola, tocou aqui pro jogador que é o Felipe Maia, vem pro campo de ataque, só o Edson Silva e o Georgime do campo de defesa do Guarani neste momento. É bola pro time do Guarani, bola pra Kaique, começou lá na esquerda, tá aqui na direita o Kaique, vai pra cima dele o Luan. Marcelo. Luan que era da Ferroviária de Araraquara, pois não, Melo? Pediram pra perguntar, né, se a sua viatura já está recuperada. Não. Não? Não. Então, vai ter que vir de bicicleta. Aquela é outra que tem que trocar também, viu? Já passou da hora. Tá igual o seu radinho de retorno. Vou falar, hein? Olha, hoje não está sendo fácil, hein? A bruxa está solta. Verdade. Só falta, né, o cabelo esvoaçante sair do lugar. Aí, pronto. Posse de bola pro Guarani. Nazário, pro seu xará. O Mendes dominou a entrada da grande área. Toca do lado esquerdo pro Pará. Cruzamento na boca do gol. Subiu a zaga. Sobe a zaga do Boa. Tira a bola, cai com o Baggio. Vai pra cima ali o Alisson, Ricardinho. Esse joga muito, rapaz. Como joga o Ricardinho? Chegou, a torcida gosta. É lateral, posse de bola pro time do Boa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Portato. Pois não. Abraçando aqui a galera que tá com a gente, o Carlos Santos, o Everton Iornelis Roots, o Brizolinha. Tá na área, grande Everton lá de Paulínia, sempre com a gente. Valeu, Brizola, obrigado pela participação. O Eduardo Faria tá mandando boa noite para todos os ouvintes. E o Rafa Oliveira, aqui na TV Futebol Interior, no Facebook, também tá com a gente. Escreveu Dali Bugre. O Hélio José de Faria também tá com a gente. Valeu, Hélio. Tá bombando a sua transmissão aqui no Facebook, viu, Corsato? Um abraço para você que tá junto com a gente. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tempo e placar. Vamos girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Toque eletrônico marcando pra você 26 minutos passados, primeiro tempo de jogo aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani, Boa e Guarani empatam 0-0. Carlos Corsato. Mais cedo, Atlético Goianiense 2-1 para a equipe do Brasil de Pelotas. Amanhã, a partir das 18 horas, a Rádio FI transmite Figueirense e Ponte Preta com toda a equipe esportiva nota 10. 19 987 71 08 38 é o nosso WhatsApp. Você participa nas redes sociais Futebol Interior TV no YouTube, Futebol Interior no Facebook. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe nota 10. Vem o time do Boa pela esquerda, bola com o Djavan. Soltou essa bola aqui pro Elivelton. Vem o lateral esquerdo, tentou devolver a bola pro Baggio. A bola bate ali no Bruno Nazário, que tá ajudando na marcação. O Bruno queria o lateral pro Guarani, mas o árbitro deu pro Boa. É lateral, posse de bola pro time do Boa. E o Gandula jogou a bola pro Elivelton. O Elivelton deixou a bola passar. Será que com menos de 30 minutos o Boa já tá fazendo cera, rapaz? 27 minutos em cima da pinta desse primeiro tempo. A bola pro Elivelton, tocou a bola aqui dentro da grande área. Vem cruzamento na boca do gol, escorregou ali o Daniel Cruz. Morenão, grandalhão, fez o cruzamento, a bola ficou fácil pro goleiro. O Georgime sai do gol para fazer a defesa. Claudinei Corsi. Marcelo. Oi, antes do Claudinei, o Washington Melo. Aqui no estádio, né, ouvindo 102.5, né, o Valdir Montanher, né, que não perde uma transmissão sua, falou que adora o Já Era
E mandando um abraço também pro doutor Arthur Eugênio. Quem sabe o já era, bola pro Guarani, Longini bateu pro gol, pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti, o goleiro do Boa tava caído, o zagueiro cortou essa bola, na minha visão, com o braço. O Longini ia fazer o gol, quero a opinião, primeiro você, Melo. Aqui, né, pelo relance, né, quando eu olhei, né, o Longini tinha batido, pra mim a bola bateu na barriga, né, do zagueiro ali, da equipe, né, do Boa. Prova disso que ele fica caído ali pedindo atendimento. Eu não sei da sua posição, se você tem uma outra visão do lance, mas pra mim a bola explodiu na barriga ali do Kaique, né, o zagueiro número 3. Então, o Valdir Montanher mandando um abraço pro doutor Arthur Eugênio, dizendo que já trabalhou com o doutor Arthur no Sindicato dos Motoristas. Olha aí, o doutor então um dia já trabalhou no Sindicato dos Motoristas. Então, um abraço ao Valdir Montanher. Será que ele era motorista ou ajudante de motorista? Eu não sei. Depois, vamos ver se ele vai responder aqui. Será que o doutor era motorista de ônibus, alguma coisa assim nesse sentido? Não, o doutor era ajudante. Ô, Claudinei Corsi. Tô querendo vazar, hein? Claudinei Corsi, foi pênalti ou não, Ney? Olha, eu sinceramente vi o braço colado no corpo do jogador do Boa, então não caracterizou pra mim o pênalti. O Guarani teve uma grande chance, e quando o Melo falava também, depois o Longini teve uma outra boa chance. Tô gostando do Longini no jogo, quase que teve o primeiro já era do jogo. Rádio Futebol Interior, equipe nota 10, aqui a gente torce por você. Time do Boa também, do jeito que a bola vem, os caras não têm vergonha não, eles picam a bola. Claudinei Corsi, me conta aí, 29 minutos e 40, quase 30 do primeiro tempo, como é que tá o jogo, hein, Ney? O Guarani continua bem na partida, só precisa definição na hora ali, quando chega na intermediária ofensiva e pra frente um pouquinho, precisa definir o que ele quer da partida e bater pro gol e fazer o gol. Então é isso que o Guarani tá precisando. Agora, tomar cuidado com as bolas de contra-ataque do Boa. Aquela de cabeça lá que encobriu o goleiro Jorge realmente preocupou. Se a bola vai no gol, entrava. Então o Boa tá partindo na dele, tá se defendendo como pode, numa bola besta, numa bola boba, como foi aquela lá da intermediária que veio para dentro da grande área, quase que ele abriu o placar. Então o Guarani tá bem no jogo, tem mais posse de bola, mas precisa definir melhor a hora que chega ali na frente. Precisa definir melhor, diz o nosso comentarista Claudinei Corsi. E agora o time do Boa foi acossado aqui no campo de defesa. Explodiram a bola, ela veio pro campo. Não ataca ninguém. É da equipe do Boa, fica a lateral, posse de bola defensiva pro Guarani pela direita, Melo. E pela televisão, falando aqui com o cinegrafista, né, do Sport TV, ele disse que pelo replay a bola realmente tocou no braço. E a impressão, né, do Jorge Vinícius, que está narrando lá, o Renato Leal comentando, eles disseram que, na opinião dos dois, pênalti. Eu, na rapidez do lance, achei pênalti também, mas a gente tem que dizer que o braço estava perto do corpo também. Mas um lance é muito rápido, né? Não tem nem como criticar também nem o Bandeira ou o árbitro, é um lance muito rápido. É interpretativo, né? Você não chamou, mas eu vi o lance, Corsato. Peraí, já você fala. Que foi involuntário. Vem Guarani, posse de bola, campo de ataque, bola com o Nazário. Quer dizer que foi involuntário então, Carlos? Na minha opinião foi, o lance muito rápido, né? Não tem como o cara tirar o braço pra bola não bater, né? Na minha opinião, não foi pênalti. Lateral pro Guarani, Nazário bateu, tocou essa bola pro Bruno Mendes, deixa a bola pra Longini. Tô gostando do jogo do Longini hoje. E o Rondinelli tá no banco de reservas. Posse de bola pra Ricardinho. Ricardinho deu essa bola, tocou pro Edson Silva. Domina voltando a equipe. Ele que estava também fora da equipe. Ele que estava contundido. Se machucou, né? No último jogo, na verdade. O Edson Silva, mas se recuperou nesse ato aí da 12ª pra 13ª rodada. Cortado. Posse de bola pro time do Boa aqui no campo de defesa. Bola com o Daniel Cruz. Soltou a bola na frente pro Felipe. Chega no meio do caminho por ali o Edson Silva. O árbitro para, marca a falta aqui no campo de defesa. Fala, Carlos. Eu pedi ajuda aqui também do pessoal lá da redação do Futebol Interior. O pessoal lá tem 352 monitores de TV, né, ligados no lance, e o pessoal lá da redação, o André, aliás, um abraço lá pro André, para toda a galera da redação do Futebol Interior. O André também teve a mesma impressão que eu, braço colado no corpo, segundo ele, lance normal. Vem boa, bola com o Felipe, linda jogada, invadiu a grande área, chega o jogador do Guarani no carrinho. O Pará, carrinho perigoso, mas conseguiu tirar ali do Felipe, que estava fazendo uma festa pra cima da zaga do Guarani. E agora o Baggio, se o Baggio não tomar cartão, eu vou embora também, hein?
O Baggio vem segurando o Ricardinho desde Valinhos. Até aqui no Brinco de Ouro. Ah, sim, pintou cartão, né, Melo? Ah, pois não, e ele tem a cara de pau ainda de reclamar com o árbitro, hein? Tá aí, portanto, o Baggio, né, número 10, segurou o Ricardinho. Primeiro cartão do jogo pro jogador do Boa, Baggio 10. Guarani e Boa empatam 0-0. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Esta é a Rádio Futebol Interior. Esse, a voz de Toninho Wilson, que está em Marília. Está pescando com a vara na mão, grande Toninho Wilson. É lateral, não, o árbitro deu a falta, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o time do Boa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Aliás, os integrantes da equipe esportiva Nota 10, cada dia uma surpresa, né, velho? Se você abre as suas redes sociais, o seu Facebook, você se surpreende, entendeu? O Washington Melo diz que amanhã vai passar o dia pescando também. Ele gosta. Grande Washington Melo. Posse de bola pro time do Guarani aqui do campo de defesa. Bola com o Edson Silva. Lembrando que a galera pode participar e interagir com a gente. Rádio Futebol Interior. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais. Futebol Interior. Facebook. E também estamos no YouTube. Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal. Edson Silva levantou a cabeça aqui na quarta zaga. Alongou o passe dentro da grande área pro Bruno. Subiu com ele a zaga com o Kaique. Tirou. A bola caiu aqui do lado esquerdo do Kaique. Meteu o pé na bola. Na verdade era o Elivelto. A bola se perde. Vai embora lateral pro Guarani. Lateral pela direita, vai pra bola o Kevin. Tocou essa bola pro Bruno Nazário. Deu pro Bruno Mendes. No 1-2. Pra cima dele ali o Djavan. Oceano. Carlos, por favor, dê a oportunidade de você fazer um refrãozinho aí de uma música de Djavan. Cara, tem aquela música Oceano, né? Então, você sabe? Sim. Sei lá, alguma coisa desse jeito aí. Muito bem. Pelo amor de Deus. Lilás também é uma música boa de Djavan. Tem na playlist de Washington Melo. Lilás. Tem sim, você tá louco. Dia, falta pro Guarani. Meia direita. Vai cantando aí. Longini. Vai pra bola. 2 jogadores na barreira do Fabrício. Todo de cinza o goleiro do Boa. Vai pra bola. Longini. Edson Silva tá dentro da grande área. Mais alto Longini. Fica fácil pro corte ali do Schuster. Ex-jogador do Bragantino. A bola voltou com Kevin. De novo. Jogou essa bola aqui no campo de ataque pela esquerda. Vai correr o Felipe Maia. Ela corre mais que ele. Vai embora. Se perde, vai embora. Passe todo errado. Ô Washington Melo, eu sei que você já falou bastante aí no começo da jornada, né? Mas eu quero saber, a torcida do Guarani está sedenta. Reforços, Washington Melo. Segundo o presidente Palmeirão Mendes Filho, né? As negociações com alguns atletas estão adiantadas, mas até agora nada, né? Não apareceu ninguém. Vamos aguardar, né? Os próximos dias, porque jogadores importantes já deixaram aqui o elenco do Guarani, entre eles, né? O Lennon, o Baraca, também o goleiro Bruno Brígido e hoje a última partida aí do Bruno Nazário. Ou seja, o Guarani vai ter que reforçar esse elenco, porque senão tem aí todo o segundo turno pela frente, né? Então aí o time terá muitas dificuldades, até mesmo para a permanência na Série B, né? Porque o acesso eu acho que já vai ficar, né, muito difícil, porque principalmente aí o Bruno Brígido, né, o Lennon também, que era um jogador, um dos mais regulares do time. Então são atletas, mesmo que o Guarani contrate, né, dificilmente, né, chegará algum jogador com a mesma qualidade do Lennon. E também, né, a exemplo aí do Bruno Nazário. Então, o Guarani vai ter que ser cirúrgico, né, acertar no olho da mosca para trazer aí, né, uma contratação, um jogador que venha para ser titular. Mas, né, como o campeonato já está em andamento, as coisas se tornam ainda mais difíceis. Muito bem, e o Arthur Eugênio ajudando sempre a gente na transmissão, tá acompanhando, né? Eu ainda tô duvidando que o boné seja verde, né? Pra mim é preto, mas ele diz que é verde. Diz que o Djavan, o cantor, foi jogador de futebol e atuou no CSA, rapaz. Olha só, hein? E o Valdir Montanher, né, acabou revelando, né, que o doutor era advogado lá do sindicato dos motoristas. Doutor aí atuando em
diversos setores. Não, mas vocês também estão de sacanagem. sacanagem. Eu tava Vocês querem que o cara né? seja o quê? Não, ele falou que era ajudante. Às vezes era o início da carreira dele, né? Porque antes dele ser advogado. Todo mundo começa lá de baixo, vai, cara. Exatamente. O Rafa Oliveira tá mandando abraço pra todos os ouvintes. Ellen Késia Siqueira, vamos meu bugre, mandou o coraçãozinho verde. Jonas Miranda, aqui é o Jonas. Um abraço a todos. Luciano Perry também tá com a gente. E o Rafa Oliveira ainda diz: o Kaique tá sumido no jogo. E está mesmo. O torcedor manja de futebol, hein, Corsato? É isso. Um abraço pra você que tá junto com a gente. Falta pro time do Boa. Bola dentro da grande área. O jogador do Guarani escorregou aqui no campo de defesa. O Felipe Maia. A bola sobrou. Lado esquerdo vem Elivelton. Descolou. Cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Indecisão ali do George com o Pará. Mas a bola fica pro Pará, que estufa o peito. Engata a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vem pro campo de ataque, fez um risco pra cima da marcação ali, do jogador da equipe do Boa, a bola sobrou pro Denner, toca essa bola pro Nazário, chegou pra cima dele o Elivelton, o Nazário caiu na bola, a bola sobrou com o Schuster, vem o William, toca essa bola aqui do lado esquerdo pro Alisson deu a bola pra Baggio, que não é aquele que perdeu o pênalti, não é aquele jogador italiano, a bola pro Baggio, dominou, tocou a bola na frente, era pro Daniel Cruz, caiu no gramado, na bola, chegou o Felipe Maia, fez o corte, ela sobrou pro time do Guarani, bola pra Kevin, deu a bola pra Bruno Mendes, vai trabalhando, devolveu, tocou essa bola pro Kevin, a torcida do Guarani está impaciente, Kevin, não olhou pra tocar, hein, mas deu sorte que o Daniel Cruz passou da bola, ela sobrou pro Pará, campo de ataque, o Guarani vem subindo as suas peças, bola com o Denner tocou a bola pra Longini, das costas para a marcação do William Schuster, a bola voltou, sobrou pro Kevin, deixa essa bola pra Ricardinho jogando atrás, o Baraka também foi embora, o Baraka foi jogar no futebol da Arábia, a bola pro Pará, pra lá, pra cá, vai pra cima dele o Daniel Cruz, como é grande esse Daniel Cruz, hein, a bola pro Kaique, o torcedor já cornetou o Kaique, a bola pra Edson Silva aqui no campo de defesa, mais atrás ainda círculo central do gramado pro Felipe Maia, vem o zagueiro central, o time do Guarani vai tocando bola, tenta achar o espaço, a bola com o Denner, chegou pra cima dele o Felipe, o atacante da equipe do Boa, a bola pra Felipe Maia tocou essa bola pra Edson Silva, vem o quarto back do Guarani, toca a bola pra Ricardinho, bom jogador do Guarani, habilidoso, pra lá pra cá vem o volante, toca a bola, é pro Kevin, vem pela direita, sai da ponta, vem pro meio, toca essa bola pra Felipe Maia, deu a bola pra Edson Silva, o Guarani vai tocando bola, finalzinho deste primeiro tempo, o Guarani vai tocando bola, vai empatando o jogo, estamos na marca de 39 e 50, quase 40 do primeiro tempo, Kevin dominou, tocou boa bola pro Longini, tentou um passe pro Ricardinho, chegou a zaga, tirou, voltou com o Kaique, deu pro Pará, pro Longini, tentou devolver na frente, era pro Kaique no meio do caminho, chega por ali o lateral direito, Helder, sai jogando pro Boa, jogou na frente a Esmo, pra ninguém melhor pro time do Guarani, a bola na frente vai trabalhando o Felipe Maia, torcida meio que impaciente no jogo de hoje, a bola pra Nazário, pra lá, pra cá, vai pra cima na marcação, tocou pro Kevin, sobrou pro Nazário, fez a finta, pra lá, pra cá, linha de fundo, dentro da grande área, tentou fazer o cruzamento. Achei que quando ele recebeu, no primeiro corte, ele já podia ter batido. E ela caiu no pé bom, no pé esquerdo. Aí ele girou o corpo e puxou pro pé direito. Aí ficou ruim pra ele, hein, Melo? Ele já ficou sem ângulo, mas poderia ter tentado o toque para trás, Pedia ali o Bruno Mendes. Aliás, que fase, do camisa 9 do Guarani. Que ainda é o artilheiro do Bugre na temporada, 9 gols. Mas 9 gols que foram marcados na Série A2. Na Série B... estamos aí, hoje é a 13ª rodada, Marcelo? Sim! Então, ele ainda não balançou as redes, Ainda não fez nenhum gol na atual Série B, apesar que ele ficou fora do time nas 4 primeiras rodadas por motivo de contusão, mas está vivendo aí uma seca, de gols, o Bruno Mendes. Lembrando que o Anselmo Ramon, que revezava na titularidade com ele, não joga mais nessa temporada, está contundido, está no departamento médico, problema no joelho, o Anselmo Ramon, que reputo muito bom centroavante, mas o Guarani até nisso, quando acerta na contratação o cara se machuca, que fase, rapaz. Mas o Anselmo Ramon foi pedra cantada, todo mundo sabia disso, Posse de bola pro time do Guarani, vem Kaique, foi tocar a bola pro Longini, melhor pro zagueiro da equipe do Boa Esporte, a bola sobrou aqui pro Felipe, o Baggio, chegou pra cima dele o Kevin, deu sorte, a bola sobrou pro William Schuster, só que perdeu, a bola voltou, sobrou pro Denner, vai pra cima da marcação ali do Baggio, pensa, faz o giro, faz o corte, fica com a posse de bola, não acha ninguém na frente, tem que recuar, toca essa bola pro Felipe Maia, que pede a movimentação dos companheiros. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 brancos
Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Guarani no ataque pela direita, Kevin, deu pro Bruno Mendes na boca do gol, travado pela marcação do Kaique. Tem Kaique, atacante do Guarani, tem Kaique, zagueiro do Boa, escanteio pro Guarani, Melo. Estou aqui na posição aqui da linha de fundo, perto aqui da bandeira de escanteio, o Bruno Mendes na área, mas quem vai bater é o Bruno Nazário. Nazário vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe no primeiro pau, tira dali o Helder, a bola voltou, sobrou pro Nazário, dominou, perna esquerda, calibrou, jogou na boca do gol, nas mãos do goleiro Fabrício, sai do gol pra fazer a defesa, já liga o campo de ataque, tocou essa bola na frente, lado direito, é pro Felipe, chega a parar, mete o pé na bola, tira da lateral pro time do Boa, a bola sobrou ali, pro Boa na batida do lateral rapidinho, do próprio Felipe, tocou essa bola pro Daniel Cruz, jogou dentro da grande área, era pro Alisson, chega, Felipe Maia faz o corte, ela cai, sobra no meio, vem trabalhando por ali o Djavan, tocou essa bola aqui na direita, vai trabalhando com o Daniel Cruz, para lá pra cá, chega a zaga do Guarani, tira, quase rouba essa bola, ela cai pra Elivelton levanta a cabeça, toca a bola pro Alisson, dominou junto com o Kevin, antes dele chega Felipe Maia, quase que vi ali o Kevin perdendo essa bola, mas o Felipe Maia ganhou. Guarani no ataque, Mendes tocou pro Ricardinho, deu pro Nazário, lado direito, puxou pra perna esquerda, vai bater pro gol! Ela passa, vai embora. Ele não tem medo de arriscar, não tem medo de ser feliz, mas essa passou longe, Melo. Mais uma vez, mais um lance desperdiçado pelo Bruno Nazário. A gente percebe, que ele está tentando, mas está muito ansioso, Quer porque quer fazer o gol na sua despedida, mas tem que ter calma, porque fazer tudo sozinho não vai adiantar. E agora ele poderia ter tentado ali a tabela ali com o Kevin, que fazia a ultrapassagem pelo lado direito, preferiu arriscar, pegou muito embaixo da bola, mais uma vez por cima do gol, desperdiça mais um ataque, o Guarani 0-0. Finalzinho de primeiro tempo. Jogador do Guarani caído, já se levanta o Kaique, tomou uma cacetada do Helder, o árbitro só olhou pra ele, não deu cartão e agora tem um jogador do Boa aqui no campo de ataque caído no gramado. Finalzinho de primeiro tempo. Já vamos ter os acréscimos. 44 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Tudo igual, 0-0, 13ª rodada Campeonato Brasileiro. É aqui na Rádio FI. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E agora o árbitro da partida pede para que o Edson Silva se retire do gramado, para ser atendido ali fora das 4 linhas. Parece que tem um corte ali. O Edson Silva tá parado o jogo. Falta pro time do Guarani no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. 45 passados deste primeiro tempo, subiu ali a placa dos acréscimos. Mais um, Vamos até 46, mais um minuto de acréscimo. Hilbert Estevam da Silva, árbitro paulista, é o 4º árbitro do jogo de hoje. Posse de bola pro time do Boa aqui no campo de defesa. Bola pro goleiro Fabrício. Já bate essa bola lá pro campo de ataque. É pro Alisson, sobe com ele por ali o Kevin. A bola volta pro time do Boa. Fica vivo aqui no campo de defesa. Chega Felipe, bate na bola o zagueiro do Guarani. A bola tenta aqui pela direita o Bruno Mendes evitar a saída, não consegue. É lateral. Posse de bola, campo de ataque lado esquerdo. Favorece o time do Boa e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 0 pro Guarani, 0 pro time do Boa. Começa o intervalo, nota 10. Na bola, Carlos Corsato. Legal, esse Marcelo Corsato transmitiu o primeiro tempo. Guarani 0, Boa Esporte também 0. Tá no ar o intervalo do jogo. Pra Dedé Autopeças, pra Restaurante Pizza do Dadá, pra Prone Alimentos, feito com carinho. Também com a gente... City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil, Autopeças Corujão no Padre Anchieta. Washington Melo, saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, Boa Esporte. No intervalo dos jogos, os repórteres de rádio não podem fazer entrevista, mas você dá o seu panorama na saída dos jogadores no gramado, Melo. Pois não, Jogadores do Guarani indo aqui rapidamente, apenas confirmando as opções do técnico Humberto Lothner. Se quiser mexer segundo tempo, para o gol Rodolfo, Bruno Souza, William, Marcílio, Guilherme, Rondinelli, Matheus Oliveira, Poveda, Eric e Cauê. Portanto, são as opções. Intervalo de jogo, Guarani 0,
Boa Esportes também 0. Carlos Cossato. Legal, esse Washington Melo vai descansar, daqui a pouco ele volta para todo o segundo tempo de Guarani. Boa Esporte, abraçando aqui a galera da TV Futebol Interior. O Sebastião Moraes está em Capinzal do Norte, no Maranhão, tá ligado com a gente. Também o Maurício Bros, né? A gente fez uma pergunta lá, quem leva os 3 pontos hoje? O Maurício Bros respondeu, claro, com certeza o Guarani. E o Mário Fornazier também escreveu, vamos Bugre! Ô Claudinei Corsi, deixa eu pegar um teaser pro seu comentário de daqui a pouco, dentro desse intervalo do jogo. Guarani Boa Esporte, 0-0, Claudinei Corsi. Um jogo até que no primeiro tempo que agradou, um jogo disputado em muita velocidade. O Guarani manteve uma posse de bola com um tempo maior, teve a bola nos pés, só faltou o Guarani na frente ter um poder maior de definição. O Boa disse que veio para se defender e evidentemente sair nos contra-ataques. O Guarani teve uma falha ali perigosa, que o Boa chegou com muito perigo, mas o Guarani foi melhor nesses primeiros 45 minutos. Esse Claudinei Corsi, daqui a pouco ele vai comentar dentro do intervalo do jogo. Daqui a pouco também vamos ter o Luciano Luiz, hein? Luciano Luiz que está na Rússia acompanhando a seleção brasileira, ele e mais alguns enviados lá do futebol interior, do conglomerado de comunicação futebol interior. Tá lá o nosso querido Rochinha, né? O nosso fotógrafo, o Vilauba. Aliás, que foto que fez o Vilauba, hein? Cara, por isso que eu falo, é o cara certo, na hora certa, grande Rodrigo Vilauba, o maior fotógrafo de Campinas no momento. Não tem pra ninguém, é o craque da fotografia de Campinas e é nosso, hein? É do futebol interior. Bom, vamos por intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, muita coisa nesse intervalo. O Claudinei Cortes vai explicar pro torcedor do Guarani por que o Guarani não conseguiu fazer mais um gol. Por que o Marcelo não falou pelo menos uma vez o já era pro Guarani contra a equipe do Boa Esporte? Nesta noite de sexta-feira, fique ligado, a gente volta em 3 minutos. Intervalo do jogo. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19-3844-9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314 no Jardim Calegares em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook DD Autopeças. No trânsito seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram.
Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, juntos com a jornada esportiva no microfone da Rádio Futebol Interior. Tá tudo empatado no relógio, hein? 22:22. Tá tudo empatado no relógio. No campo também. 0 pro Guarani, 0 pro Boa Esporte. Jornada esportiva aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Os coleguinhas estão todos se alimentando, afinal de contas, não é fácil, né? Aliás, eu tenho uma reclamação interna aqui, viu? Que o narrador desse jogo, ele é bom, tem um jargão que tá pegando aí, tá todo mundo gostando, mas tá chamando pouco o comentarista, viu? Não é corporativismo não, mas tá chamando pouco o comentarista. Não, tem que chamar, velho, que você chamou duas Carlos vezes. Corsato. Oi. E já que você falou do serviço de bordo aqui, a gente mandar um abraço pra rapaziada lá do Riad, né? Esfirras especiais. Quem quiser conhecer mais aí, www.riad.com.br. Parabéns, viu? É isso aí, muito bom. Serviço muito bom. 10 da noite, mais 24 minutos. Vamos lá pra Rússia. Vamos fazer aquele contato. Rádio FI, Futebol Interior, Rússia. Brasil joga, hein? Brasil entra em campo na próxima segunda-feira, 11 da manhã. Vai, Brasil! Mete a bola na rede. O Luciano Luiz está lá e vai trazer as informações pra gente no Momento do Esporte, aqui na Rádio FI. A seleção brasileira fez um treino leve hoje na cidade de Sochi, onde os jogadores se movimentaram e principalmente jogadas ensaiadas, evidentemente, após a saída de todos os jornalistas. Quem fala conosco é o auxiliar técnico Kleber Xavier. Ele já avalia o próximo adversário da seleção brasileira, a equipe do México, jogo de segunda-feira na cidade de Samara. Como a gente costuma falar, a gente vai se preparar agora para enfrentar o México. Ainda estamos com o jogo da Sérvia na cabeça, né? Uns membros para analisar bem o nosso jogo, para que depois a gente reúna novamente lá em Sochi, e alguns para começar a avaliar a situação do México. É um adversário forte, que fez um grande jogo contra a Alemanha, passou pela Coreia, que venceu a Alemanha, não tinha tomado gol até então, e também pegou um adversário forte, porque a Suécia foi o único jogo que eu vi ao vivo, fora os da nossa chave, fez um grande jogo com a Alemanha, né? Poderia ter tido até um outro resultado. Então, para nós é conhecer profundamente o México, em relação ao México, conhecer profundamente o México, para que a gente possa traçar as nossas estratégias para o jogo, como foi com a Sérvia. Aí a palavra de Kleber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, faz parte da comissão técnica e outra peça muito importante rumo ao hexacampeonato. O Brasil treina amanhã no período da manhã e depois já viaja rumo à cidade de Samara, onde fica concentrado para a partida de segunda-feira. Luciano Luiz para o Momento da Copa. Valeu, esse Luciano Luiz no Momento da Copa, aqui na Rádio FI. 10 da noite, mais 26 minutos. Claudinei Corsi, assim que você terminar essa esfirra aí, eu quero bater uma bola com você, pra gente falar desse jogo Guarani 0, Boa Esporte. Estamos prontos. Então, peraí, vamos lá. Não tá, ainda não, acho que não. Vamos lá, Fortaleza 26, Avaí 22, CSA 22,
Vila Nova 22, os 4 primeiros colocados até aqui na competição. Figueirense 21, Coritiba 20, Atlético Goianiense 19, Oeste 18, Guarani vai pulando para a 9ª colocação com 17 pontos. Paysandu 10º 17, São Bento 11º 17, Juventude 12º 16, Ponte Preta 13º 15, Goiás 14º 15, Londrina 15º também 15, Sampaio Corrêa, que ontem transmitimos o jogo do Sampaio Corrêa contra o ABC 1-1. Aliás, o jogo quase que não termina, né? Semifinal Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa conseguiu a sua classificação para a final contra a equipe do Bahia. Vamos transmitir os 2 jogos da final da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa é o 16º colocado com 14, Brasil de Pelotas 17º 13, CRB 18º 12, Criciúma 19º 9. Nossa, que situação do Criciúma, hein? E o Boa Esporte, último colocado, esse aniversário do Bugre, com 7 pontos ganhos. Ô Claudinei Corsi, 10 da noite, mais 27 minutos. Vamos tentar explicar aqui pro torcedor bugrino, pro torcedor que tá ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior, também na TV Futebol Interior, no Facebook e no YouTube, por que o Guarani não conseguiu fazer um gol. Mas é um golzinho sequer nesse time do Boa Esporte, que tem menos 12 gols de saldo, Claudinei Corsi. Olha, o Carlos Cossato, faltou definição ali na frente do Guarani, né? Chegou várias vezes, tocando bem a bola. Quando inventa do Felipe Maia, ou então do Edson Silva, esticar essa bola dentro da grande área, aí a coisa complica. Mas quando o Guarani entra tocando, próximo, aproxima os jogadores, vai num 2, envolve tranquilamente a zaga da equipe do Boa. Mas mesmo assim, ali na última bola, faltou o Guarani a definição para meter para dentro. Longini teve uma ali, que ficou a imagem do pênalti. Agora os amigos lá da TV do Futebol Interior dizem que realmente não foi pênalti, o braço estava colado no corpo do jogador. Então o Guarani foi melhor na partida, tomou, é bem verdade, alguns sustos da equipe do Boa, que vem para se defender. É aquilo que eu disse, né? O time que está em último na tabela, ele tem que sempre buscar o jeitinho de pelo menos marcar um ponto. E é isso que o Boa está querendo aqui. Agora, isso não impede de que ele de vez em quando apareça no ataque, como apareceu naquela bola de cabeça que encobriu o goleiro do Guarani, que está entrando hoje, fazendo a sua estreia, o Jorge. Então o Guarani foi melhor, mas não soube aproveitar essa superioridade. Poderia ter saído com pelo menos uns 2-0 no placar. Vamos ver agora o segundo tempo, se o Guarani volta procurando aproveitar um pouquinho mais. Está criando a jogada, mas não está definindo. Se você fosse o loser, Claudinei, você mexeria nesse time do Bugre? Faria uma alteração já por intervalo ou não? Por enquanto não, eu gostei do time do Guarani. Tá certo, 0-0 Guarani, Boa Esporte, equipes voltando no gramado. Nesse momento, 12 minutos 30 segundos de intervalo. O intervalo do jogo para Autopeças Corujão, no Padre Anchieta, para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Para DD Autopeças, peças, som e acessórios para o seu carro com a DD Autopeças. Diz que DD Autopeças 38449283. E também Restaurante Pizza do Dadá, na Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral, Campinas. Bom, o Claudinei diz que não mexe no time, mas o Guarani vai mexer, hein? Número 8 do Guarani tá indo embora. Daqui a pouco o Washington Melo vai dizer quem entra. Aliás, o número 8 é o Kaique, é isso? Ah, o Kaique foi cornetado aqui pelo torcedor, que manja muito de futebol, né? E o Lúcio... pois não, é isso mesmo. Saiu o Kaique, né? Número 8... Para a entrada era o Rondinelli, 17. E tem alteração também no Boa, né? Saiu o Baggio, número 10. Já tinha cartão, o Baggio, né? Camisa quem? O 10. Bruno? Não. Bruno Tubarão entrou no lugar do Baggio, segundo o meu amigo Rafael Pio, deu pane. Já passou, essa música já virou flashback, já é não, outra. É sucesso. Não, mas é outra agora. Essa é clássica, mas é outra. Qual uma outra? Do Bruno? Qual que é a música de trabalho agora, ô Pio? Não, é que tá no cover, entendeu? Agora tá numa banda de baile que tá tocando cover. Então tem apelido carinhoso lá no Facebook. Boa. Essa é boa. Ah, isso sim. Vai começar o segundo tempo. De volta com os senhores. O narrador já era Marcelo Corsato. A bola é sua, Corsato. Você põe a vinheta quando começar o jogo. Pode ser assim? Pode ser. Vambora. Apita o árbitro. Bola rolando. Começa o segundo tempo.
Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Carlos Corsato apresentou o intervalo Nota 10 com Claudinei Costa nos comentários e Luciano Luiz ao vivo da Rússia. Vem o time do Boa Esporte. Chegou por ali o jogador do Guarani, já com menos de 30 segundos. Pinta cartão pro Felipe Maia. Ô Melo, confirma pra mim o Tubarão, qual o número do Tubarão? Ah, pois não, é o número 18. 18. Isso, Bruno Tubarão. Bruno Tubarão. Como tem Bruno no jogo, hein? Vai gostar de colocar nome de filho de Bruno, hein? Pelo amor de Deus. Década de 80, década de 90, Bruno foi o nome. Número 18. Não, o Guarani entrou 18. O 18 não é o Rondinelli não, viu? É o Poveda, eu acho, hein? Depois o Melo vai confirmar. No placar eletrônico ali pareceu Matheus Oliveira, hein? Então é Matheus Oliveira. Número 18, é isso? Isso, Matheus Oliveira 18. Todo mundo aqui acabou se equivocando, hein? Matheus Oliveira. Aqui. Eu fui na do meu amigo aqui, ó, me ferrei. Deu pane aí, viu? Deu pane mesmo, hein, Pio? Olha lá. Deu pane na parada. Você que é o culpado. Deu pane até no placar eletrônico. O Matheus Oliveira, ele é atacante, Melo? É isso, né? Matheus Oliveira, eu não eu não conheço, confesso. Não, Matheus Oliveira Santos, ele é um segundo volante. Ah, é? Perna esquerda, trabalha bem, tocou essa bola pro Pará, mas tá jogando aqui no campo de ataque. Chegou, bateu na bola, bate na zaga, vai embora, lateral pro Guarani. Ele mesmo com a bola, entrou com vontade. Matheus Oliveira, confesso que não conhecia. Tocou essa, e olha que eu fiz quase todos os jogos do Guarani, hein? Bruno Mendes pro Pará, deu pro Bruno Mendes dentro da grande área. Pro Longini, linda fita, é o Matheus, rapaz. Linda fita, cruzou na boca do gol, chega a zaga, tira. Rapaz, pelos primeiros 45 segundos... Tá mostrando ser habilidoso esse menino, hein? Posse de bola pro time do Guarani, bateu rápido, lateral Pará. Tocou essa bola, toca aqui pro número 5, o Denner. Denner dominou, toca a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o Felipe Maia. Felipe Maia devolve, toca a bola pra Edson Silva. Edson Silva deixa essa bola pra Pará. 2 minutos passados do segundo tempo, 0-0. Guarani boa, 13ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Claudinei Corte, Matheus Oliveira tá no jogo, Kaique, muito criticado, foi embora. Ele já fez mais aí nesses 45 segundos do que o próprio Kaique, né? Tomara que não seja só fogo de palha, né? Vamos tocar a bola nele pra ver o que vira. Guarani no ataque, linda, a bola vai pintar o gol do Guarani, o chute do Longini pra fora! A bola sobrou pro Longini, dividiu com o goleiro Fabrício, mas ele chegou antes. Bateu na bola, me parece no lançamento do Nazário. A zaga falhou. O Longini apareceu livre na grande área, não pode perder um gol desse. A bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro Boa, Melo. Teve a chance, né? O Longini ali cara a cara, né? De se consagrar. Eu não sei o que ele quis fazer. Ele se jogou pra bola, tentou ali um carrinho e acabou ali atingindo, né, o goleiro do Boa, o Fabrício, que fica caído, mostra ali, né, a coxa, e o Longini já sai de perto. Agora o Bruno Nazário conversa ali com o Longini, por que você não deu a cavadinha? É essa que tinha que ser a jogada, né? Dar uma cavadinha. Mas não, né, ele preferiu ali um chute, mas chegou desequilibrado, escorregando, pegou mal na bola, ela saiu pela linha de fundo, mas perde uma grande oportunidade. Mais uma, o Rafael Longini, né? Agora ele retorna ali para ver o goleiro, fica se lamentando, pede desculpas. Olha que lambança, hein? 0-0. Marcelo Cossato. Mas o árbitro não marcou a falta, não. Se a bola entra, era gol do Guarani. Pois não, o Claudinei Corsi. Você conhece o Swiss Park? Conheço. Swiss Park, né? Ah. Ali na beira da Anguera, né? Sim. Beleza. Vai falar que você tem umas 3 casas lá. Não tenho não, mas eu queria dizer pra você que a Prone, os produtos da Prone Alimentos, agora chegaram também no Swiss Park. Oh, que bacana. Estão lá à disposição dos moradores no Steak Park, ok? Steak Park, lá dentro do Swiss Park, os produtos da Prone Alimentos. Muito bem, um abraço pra você que nos ouve no Swiss Park. Posse de bola, já se recuperou ali o goleiro Fabrício, da equipe do Boa. Posse de bola pro time do Boa aqui no campo de defesa. O Guarani não consegue ganhar do lanterna da competição. Vem pro campo de ataque, vai trabalhando, posse de bola, o Felipe tocou essa bola, boa aqui do lado esquerdo, vai trabalhando com o Schuster. Deu a bola, lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol. Edson Silva mete a cabeça na bola, tira. Ela sobrou pro Schuster, pôs no peito, pôs na grama, vai bater pro gol. Ricardinho chega, trava, a bola volta, sobra pro time do Esporte, do Boa, bola com o Tubarão, é o Bruno, solta no meio pro Schuster, daí bateu pro gol, ela passa, vai embora.
Ela passa, vai embora sem perigo, tiro de meta pro time do Guarani fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Comecinho de segundo tempo, Série B, Campeonato Brasileiro, 5 minutos passados no segundo tempo, Guarani no segundo tempo com Georgimi, Kevin, Felipe Maia, Edson Silva e Pará, Denner, Ricardinho e Longini, o Matheus Oliveira, Bruno Mendes e o Nazário, capitão do time. O Boa de Fabrício, Helder, Kaique, Luan e Elivelton, Djavan, William Schuster, o Daniel Cruz, Guarani no ataque com Pará, cruzou na boca do gol, era pro Matheus, chega a zaga, tira. Matheus estava lá, hein? Daniel Cruz do meio, também o Bruno Tubarão, o Felipe e o Alisson. Esse é o time do Boa Esporte, o time Boveta. Agora o árbitro para, marca uma falta. Campo de defesa favorece o time do Boa Esporte. Lembrando que o treinador do Boa, o Ney da Mata, não está no banco de reservas. Hoje o seu auxiliar, o Carlos César. Ele está num camarote aqui, viu? Ney da Mata. Ney da Mata que já treinou o time do Guarani. E o técnico do Guarani, Humberto Loser. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Time do Boa vinha pro campo de ataque, o Guarani fica com a posse de bola, vem pro campo de ataque, quem sabe uma boa jogada pela direita, a bola pro Longini, soltou essa bola pro Matheus Oliveira, chega do meio do caminho, a zaga era o Nazário que tava lá. Matheus Oliveira tá aqui do lado esquerdo, lateral, posse de bola pro time do Boa Esporte. Manda abraço aqui pro Márcio Siqueira, tá acompanhando a TV O Bugrão, ele que é santista e tá ouvindo a nossa transmissão. Sumaré na área. Eremita Jesus também tá com a gente. Obrigado. Participando aqui, Flaviana Araújo, Pauline Cid na área. Guarani, Edson Silva alongou o passe nas mãos do Fabrício. Pois não, Claudinei. Uma nota triste. Hoje você falou aí de Sumaré, né? Eu queria deixar aqui os sentimentos, né? Os pêsames de toda a equipe de esportes da Rádio FI para a família Ito, lá da Granja Satoshi. Hoje, falecimento do senhor Satoshi Ito, com 82 anos, que é o pai do Hideki, também do Eiji, do Saburo, do Ryushin. Faleceu hoje o senhor Satoshi Ito, que muita gente em Sumaré conhece. Granja Satoshi, que também emprega muita gente hoje muito triste lá na Granja Satoshi, na cidade de Sumaré, com o falecimento aí do seu Satoshi Ito. A toda a família Ito aí, as nossas condolências, viu, Marcelo? Família tradicional da cidade de Sumaré. Há muito tempo a Granja Satoshi se chamava Granja Ito, né? Muito conhecida na cidade de Sumaré. E agora o árbitro marcou um impedimento aqui, quando o Ney falava do Boa Esporte, que bem na minha frente tava não, hein? E o Longini agora se desentendeu com o jogador do Boa ali, bem na frente do juiz. O jogador também tem que tomar cuidado. Posse de bola pro time do Guarani, vai trabalhando por ali o Matheus Oliveira. Foi falta, hein? Foi falta, número 8, chegou por ali o William Schuster. O árbitro para, marca a falta, posse de bola pro time do Guarani, campo de ataque pela linha esquerda. Marquinhos, o B, também tá com a gente. Fala, Carlos. Abraçando aqui o Geraldo Estevam, tá dando boa noite aqui pra família Bugrino. Rafa Oliveira, desse jeito, ano que vem a final da Série C vai ser os dois de novo. Não, Rafa, assim não, né? O Raul Eduardo Gerim, empate com esse time é horrível. E o Josemar Franco Belotto tá perguntando pro Washington Melo qual é o banco do Guarani. Daqui a pouco o Melo informa. Posse de bola pro time do Guarani, é falta, quem sabe na bola parada, o primeiro gol do Guarani, marca de 8:40, vai pra bola Nazário, Edson Silva tá dentro da grande área, tá lá se estressando com os zagueiros do Boa. Nazário pra bola de novo, recuou pro Fabrício. Vai ficar fácil pro goleiro do Boa. Já pega essa bola, já liga, contra-golpe. É jogada ensaiada isso, viu, gente? Era aqui pro Alisson. A zaga do Guarani chega, tira, mete a cabeça na bola. O Kevin explode contra o Erivelton. A bola se perde e vai embora. Posse de bola pro time do Boa. Mas o Boa perde a bola. O Guarani recupera, vem pro campo de ataque pela direita. A bola com o Matheus. Tá lá pelo lado direito, trabalha com a perna esquerda. Tocou pro Longini. Bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Teve desvio, mas entrou bem no jogo o Matheus Oliveira, hein? O desvio no chute do Longini, escanteio pro Guarani, Melo. Ele atua, né, como segundo volante, também como meio atacante, né? Ele acabou procurando ali o Rafael Longini, os dois que foram revelados nas categorias de base do Santos e estão emprestados ao Guarani.
Escanteio lado esquerdo, Denner bate. Denner vai pra bola, chuveirão na boca do gol, desvio, bate na zaga, fica pererecando por ali. A zaga tira, a bola volta. Nazário brigou, Felipe Maia sobrou pro Longini, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. A bola ficou viva lá dentro da grande área, da pequena área. O Fabrício, um goleiro meio estranho, diferente. O Fabrício, ele vai pra bola, não acha, fica olhando. Goleiro do Boa. Mandar mais abraços aqui, ó. Com a gente o Edgar Souza, o Rinaldo Cizenando. Grande Rinaldo. Como é que é? Será que tá vendo a atuação do Guarani, o Rinaldo, que é bugrino? A Soraya Almeida, o Murilo MRL, também, o Murilo que em breve vai estar no Masterchef, hein? O Rodrigo Santos Santista, também tá com a gente, o Paulo Miranda, também tá com a gente, o Orvete Quintal, também acompanhando aqui a nossa transmissão. O Corsato. Maria José Corsato, você conhece, Carlos Corsato? Conheço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo Sarti. O Eduardo Sarti tem 2 perguntas aqui pro Melo, a gente não pode deixar passar batida. A primeira é Manda ver aí. O torcedor tá querendo saber qual é o banco do Guarani. É o Josemar Franco que tá perguntando, mas não é o banco que coloca o dinheiro, não. É o banco de reservas. E o Eduardo Sarti, quando o WM vai fazer um encontro com os fãs? Que horror. Não. Pera aí, vem Guarani, campo de ataque pela direita. Cruzamento na boca do gol. Chega, a zaga tira, a bola sobrou pro Denner. Já as respostas para as perguntas dos internautas importantes. Chega a zaga do Boa, mete o pé. Que bico, hein? Bicaço na bola do Helder, mas tá impedido o Felipe. Esse Felipe gosta de jogar impedimento, hein? Vai, Melo, responda. Pois não. Primeiro o banco, né? Bruno Souza, William, Marcílio, Guilherme, Rondinelli, né? O Matheus Oliveira já entrou. Poveda, Eric e Cauê. Além do goleiro Rodolfo, né? Sobre o encontro aí com o Santos, poderemos... boa ideia, né? Vamos organizar. De repente a gente marca um encontro lá na pizzaria do Dadá. E o doutor vai também ser convidado e banca pra todo mundo. Que beleza! Meu Deus! Vem o time do Boa. Felipe jogou essa bola dentro da grande área pro Daniel Cruz. Passa por todo mundo. Passou pelo Pará, vai sobrar pro Daniel Cruz. É grandalhão, número 7. Aqui pelo lado direito, encosta o Helder. Ele puxa a bola pra perna esquerda, cruzou na boca do gol. Dentro da grande área, encosta por ali o Tubarão. Vai pra cima da marcação do Ricardinho. Bico esquerdo da grande área, puxou essa bola pra perna esquerda. Tá chegando por ali o lateral esquerdo. Erivelton isolou. Mandou essa bola lá em Varginha. Bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Guarani. Pois não, Ney? Esse Daniel Cruz parece tudo, menos jogador de futebol, hein? Estranho, né? Parece jogador de futebol americano. Verdade, ou boxeador, sei lá. Guarani no ataque, bola com o Denner, Palneira e falta. Parado o jogo, falta pro time do Guarani, ali pertinho do círculo central do gramado. Esses negócios de reunião de fãs aí, eu vou falar, eu não vou me meter nisso não, Só pra mandar um abraço, viu, o Claudinei Corsi, Marcelo Corsato e o Washington Mello, pro pessoal do Campina Chopp. Opa, galera podemos marcar lá, né? A galera tá sentindo a falta do Marcelo Corsato, viu, Melo? Era pra ter ido quinta-feira, eu esqueci, rapaz. Aliás, o Carlos Corsato, se quiser, pode ser presidente do meu fã-clube. O Melo ia marcar. Olha o Guarani, Matheus Oliveira bateu pro gol na trave! Goleirão Fabrício, Fabrício quase entregou a paçoca aí, hein, Melo? Ia ficar com as penas na mão do frango, né? Chutou de longe ali. O Matheus Oliveira entrou muito bem, né? Você já disse. Humberto Loser aí, né? Acabou colocando o Matheus Oliveira no segundo tempo, substituição no intervalo. Já fez muito mais que o Kaique aí, com 13 minutos em campo. Guarani de novo no ataque, bola pra dentro da grande área, eu tô aqui! Já era! Gol! É do Longini! É do Guarani! Na marca de 13 minutos passados deste segundo tempo. Jogada toda ela construída pela direita. No cruzamento que veio o rasteiro dentro da grande área, encontrou o Rafael Longini. Ele quase que caindo de carrinho. Meteu o pé direito na bola para desviar do goleiro Fabrício, manda a bola no cantinho. Tem festa na tábua. O Guarani sai na frente do brinco de ouro da princesa. Longini pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Guarani. Rafael Longini, número 10. Tem festa na tábua, o Guarani sai na frente. Guarani 1,
Boa, Esporte 0. Detalhe, a selfie do primeiro gol do jogo aí, Melo. A jogada aqui, ó, pelo lado direito, né? Kevin pro Matheus Oliveira, uma triangulação, né? Que tocou ali, né? Percebeu bem a ultrapassagem do Rafael Longini. Agora sim, né? Acabou passando aí à frente do zagueiro e acabou batendo de perna direita, né? Chute cruzado de bico. De bico também vale. Chuta de bico, Lazarento, e foi pra rede, né? O Rafael Longini não deu pro goleiro Fabrício. É o primeiro gol do Bugre no jogo. Rafael Longini, Guarani 1, Boa Esporte 0. Guarani tá na frente e aquele jargão que o Washington Melo inventou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Claudinei Corte, o Guarani tá na frente, 1-0 gol do Longini. E o Guarani já merecia esse gol, né? Foi um replay daquele lance que ele acabou talvez atingindo até o goleiro ali e perdeu o gol. Desta feita não, ele aproveitou muito bem a troca de passe, como eu disse. Quando a troca de passe na frente é rápida e o Guarani tem objetividade, é isso, acaba dando em gol. Então é isso que o Guarani precisa fazer, trocar a bola, passes curtos e chegar na cara do gol e ter definição. Esse Claudinei Corte, o Guarani tá na frente 1-0. Teve cartão amarelo pro Denner, agora há pouco, e agora uma alteração no time do Boa, já o Melo informa. Posse de bola pro time do Guarani, perde o Boa, recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, vai trabalhando por ali. A bola aqui do lado esquerdo, é jogador que entrou, vem cruzamento, bola pra dentro da grande área. Edson Silva mete a cabeça na bola, tira. O Alisson parece que foi embora, número 11, entrou o 20. É isso mesmo, Alisson 11... né? E o Caio Christian com a 20 já em campo. Caio Christian, número 20. E sobre o cartão amarelo, né? Aqui de baixo, né? Os companheiros, né? Meio aqui em dúvida, mas eu fico com você, viu, Marcelo? Pra mim também foi o Denner. Falaram do Kevin, mas Não, foi o número 2, foi o Kevin. Foi o Kevin, né? Foi o Kevin, isso. Se eu falei Denner, perdoe-me. Foi o Kevin. Então eu falei certo. Denner e marquei Kevin, foi pro número 2. Na minha papeleta eu já havia marcado. Como você falou, Denner, né? A sua posição é melhor, né? Privilegiada, mas então você está desculpado. Foi o número 2, então foi o Kevin. Aliás, o Baggio tinha cartão no primeiro tempo, tomou cartão agora no segundo tempo, o Kevin. Só esses cartões aqui que eu tenho, né? Não tenho mais cartão. São 2 na minha marcação, um para cada time. Posse de bola pro time do Guarani aqui pelo lado direito. Vem trabalhando o Bugre, falta, hein? E agora vai pintar mais um cartão. Guarani estava chegando no ataque pela direita. O árbitro para, marca a falta. Mais um cartão no jogo. Elivelton meia dúzia. Portanto, é o terceiro cartão amarelo do jogo. Falta pro time do Guarani. Carlos pegou no microfone. Carlos, você aceita ser presidente do fã-clube do Melo? Deus me livre, nem a pau, Juvenal. Eu pago bem, viu? Não, tô fora. O Guarani faz com esse gol o 18º dele no campeonato. Tomou 15, saldo positivo de 3 gols. Guarani vai assumindo neste momento, Corsato, a 7ª colocação no campeonato, 19 pontos a 3 pontos do G4 Guarani. Então o presidente do fã-clube vai ser Claudinei Corse de... Não também, porque o Melo ia fazer domingo o lançamento do fã-clube brincadeira, dele. Viu? Tô sem moral. Ele ia fazer domingo agora, mas tem uma concorrência, ele vai deixar pra depois. Muito bem. Quem sabe o Arthur Eugênio queira, né? Quem sabe? Alguém vai ter que ser presidente. Daqui a pouco ele se manifesta. O Ronaldo Rose Tinarelli. Esse já era show. Muito legal. Boa, Bugrão. Valeu, Ronaldo. Décio Abreu também tá com a gente. O Rafa Oliveira escreveu. Matheus Oliveira é seu parente, Rafa? Mudou o jogo, e mudou mesmo. Tá falando aqui que é o futuro Fumagalli do Bugre. Com quantos minutos? Com 18 minutos? O gol foi a 13, né? Vamos aguardar um pouco. E o Raul Eduardo Gerim, que ótimo. Dali Bugre. Vem pro campo de ataque o time do Guarani, bola com o Matheus Oliveira e ele entrou com vontade, rapaz. Bola pro Daniel Cruz, pra mim foi falta do Ricardinho, o árbitro não deu. Matheus Oliveira ganhou essa bola, vai trabalhando pro Guarani, deu pro Pará. Pro Nazário, devolveu de primeira, que toque bonito. Vai fazer falta pro Guarani o Nazário. Bola pro Matheus, chega do meio do caminho, a zaga tira. Mete o pé na bola, número 3, Kaique. Lateral pro Guarani, campo de ataque pela esquerda, Ney. E agora, há pouco, o encontro do Edson Silva com o Daniel Cruz. Que encontro, hein?
Que encontro, Edson Encontro Silva. de gigantes. Jesus amado, parece terra de gigantes. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, no jogo de hoje, lateral pro time do Guarani Pará, deu essa bola pro Nazário, chega, a zaga tira. Mete o pé na bola, tira dali. O jogador do Boa, a bola sobrou pro Felipe. O Felipe tentou ali na marcação, no kick da bola, o Edson Silva, mas estava atento o zagueiro do Guarani. Fala, Melo! E o Begelo, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, já era na escuta WM, foi chegar e ligar na FI, saiu o gol, olha que beleza. E no detalhe do gol, a produção me auxiliando aqui, quem fez o lançamento, na verdade, pro Rafael Longini foi o Kevin, né? Então, méritos para o Kevin, não teve a participação do Matheus Oliveira. O Kevin que enfiou a bola, fez o lançamento, e o Longini, né, acabou de bico fazendo o gol do Bugre. Guarani no ataque pela esquerda. Bruno Mendes deu pro Bruno. Pro Nazário, cruzou na boca do gol. Bate na zaga, vai embora, escanteio. Bate na zaga, vai embora, escanteio pro time do Guarani. Torcida do Guarani gosta do começo do segundo tempo do Guarani. Quase 19 minutos passados do segundo tempo, 1-0, o Guarani vence. Longini foi pra rede, na marca de 13 minutos deste segundo tempo. Escanteio pro time do Guarani, vai pra bola Bruno Nazário. Edson Silva tá chegando. Aos poucos ali, o time do Guarani vai chegando pra dentro da grande área. Felipe Maia tá por lá também, Bruno Mendes se movimenta. Tá todo mundo se pegando, parecendo casa de swing. Escanteio, vai Nazário pra bola, chuveirão na boca do gol. Sobe a zaga, tira, ela voltou, sobrou pro Longini, fez o passe, tocou na frente, pro Denner, domina, toca a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando com o Kevin. Opa! Time do Boa também não tem preguiça de bater não, hein? Time do Boa bate, hein? Falta pro Guarani, Melo. Foi o grandalhão ali que cometeu a falta, né, pra cima do 5 do Guarani, o Denner. O árbitro só ficou ali na advertência verbal, não houve o cartão amarelo. E o Guarani permanece aí no campo de ataque, né? O Denner que recebeu a falta, ele mesmo vai para a batida aqui pelo lado direito. O Guarani na frente, 1-0, Longini. Opa! Me ajuda aí, produção. Repórter que acabou tropeçando no cano. Ô, louco. Quem sabe o segundo já era do jogo. Vai pra bola, Denner. Autorizado falta pelo lado direito. Chuveirou na boca do gol. Falhou a zaga, sobrou aqui no segundo pau. Bola pro Longini. Cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Edson Silva. Espalma o goleiro. Fabrício. Manda pra escanteio. Fez milagre o goleiro do Boa agora, hein, Melo? Inacreditável, né? Uma cabeçada praticamente a queima-roupa, né? Na risca da grande área, o Edson Silva cabeceou no chão. Que defesa no Fabrício, hein? Uma defesa de Copa do Mundo, né? Mais uma alteração aí na equipe do Boa. Ali a distância saindo o número 9, né? O número 9 ali, o Felipe. Já eu confirmo quem entrou no Boa. Escanteio para o Bugre. Escanteio para o Guarani. Bola para dentro da grande área nas mãos do Fabrício. Sai do gol, o goleiro Boveta para fazer a defesa. Alteração, portanto, o Felipe, jogador do Boa centroavante, que ficou mais impedido o jogo todo do que outra coisa. Entrou Manuel. Saiu o Felipe, número 9, entrou o Manuel. Foi pro céu! Manuel, número 19. Terceira e última alteração do Carlos César. O treinador hoje, o auxiliar técnico, treinador da equipe do Boa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Já passamos da metade deste segundo tempo, 23 minutos passados deste segundo tempo, 1-0, o Guarani vence. Longini foi pra rede nesse segundo tempo, a 13 minutos. Lateral pro time do Boa, bola pro Welder, tocou essa bola pro Manuel. Chega aqui pro campo de ataque pela direita, cruzou na boca do gol, bate no Pará, vai embora. Já dentro da grande área, a bola se perde, vai embora. Escanteio pro time do Boa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vai pra bola ali o número 18, o Tubarão, Bruno Tubarão. Dentro da grande área estão Kaique e Luan, o capitão do time do Boa. Vai o Tubarão pra bola, chuveirão na boca do gol. Ficou viva por ali a batida pro gol. Outro desvio, ela vai embora. Agora quem completou ali dentro da grande área foi o Manuel de novo, hein? A bola bate, vai embora na zaga do Guarani, escanteio pro time do Guarani, vai pra bola, o Tubarão, lado direito, o time do Boa, quer o gol de empate, campanha horrível do Boa na Série B, o Guarani vai vencendo 1-0, Tubarão, perna direita, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça pra fora do gol, por pouco, e era o Daniel Cruz que tava lá, hein?
Por pouco, gol de empate do time do Boa. Você viu, né, Melo? Ah, eu vi. Olha, toda a torcida também viu. E todo mundo, né, ficou arrepiado, não acreditando. A bola passou muito perto. Sai o público aí. Anote na sua papeleta. 2.248, 26.801. 26 mil, é o Giovanni Paiola lá na nossa produção. Anote aí, meu filho. 26.801, 2.248. O público de até aqui. Guarani 1, Boa Esporte 0, né? O Giovanni Paiola, que é um rapaz simpático, né? Muito educado. Vem o time do Boa. Cruzamento, bola pra dentro da grande área. O desvio. Ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Escanteio pro Boa, Melo. É, pressão, né? Agora o escanteio lá pelo lado esquerdo. E o Elivelton, né? De pé esquerdo, lateral, meia dúzia. Vai pra cobrança, né? E o Jorge Mi pedindo ali atenção. Me ajuda aí, produção. Jorge Mi, ninguém merece. Primeiro pau é o Longini que tá pra fazer a proteção. Cruzamento, bola pra dentro da grande área. Sobe, Denner, mete a cabeça na bola, limpa, a grande área tira. Será que dá contra-golpe? Não dá contra-golpe, não. Porque o jogador do Boa tá lá. Domina essa bola. Número 18, o Tubarão. Tem dificuldade porque são dois jogadores do Guarani perto dele. Ele prefere tocar essa bola aqui na direita pro Helder. Jogou a bola pra dentro da grande área. Subiu por ali o Manuel, que entrou também agora há pouco. Chega a zaga do Guarani, mete o pé na bola. Felipe Maia tira, a bola cai. Aqui do outro lado é pro Matheus. Linda finta, habilidoso pra lá, pra cá. Pau nele, falta. É habilidoso o menino, hein? Matheus Oliveira. Claudinei Corsi. Deixa eu pegar o meu cronômetro moderno aqui, que não tem ponteiros, o meu digital. 26 minutos e meio, né? 26 minutos e meio, segundo tempo. E aí, o Guarani vence, né? É, o Guarani continua bem na partida. Agora tem que contar com essa pressão do Boa, que vai querer pelo menos empatar o jogo. E numa dessa, é que o Guarani, com a entrada do Matheus aí, pode, evidentemente, num contra-ataque, ampliar o marcador e matar a partida. Agora, tô gostando muito, hein, desse Matheus Oliveira. Habilidoso, matou uma bola aqui na nossa frente de uma maneira fenomenal, que não é qualquer um que faz aquela matada de bola. E é rápido, é insinuante. O Guarani deve jogar mais bola em cima dele, né? Obviamente, tá entrando no time agora, fica um pouco daquela maneira de entrar, não apresentar tudo que sabe. Mas parece ser um bom jogador, hein? É isso aí, tá demonstrando ser um bom jogador, o Matheus Oliveira. Veio do Santos, disse o Washington Melo. Antônia Portela com a gente, Vander Vieira também, Adriana Gonçalves, Maria Trindade, Elisa José, o André Bezerra, Eleodete. Também Aline Messias, enfim, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Rádio FI, estamos também no Futebol Interior Facebook, tá? Por lá você pode acompanhar a nossa transmissão. E ainda tem o YouTube, o nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Futebol Interior TV. E agora tem jogador do Guarani caído aqui no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Série B, 13ª rodada, passados 28. Azedou o caldo aqui, hein? 28 minutos passados, segundo tempo de jogo no placar. Do Brincão de Ouro da Princesa, tem festa na tábua, o Guarani tá na frente, gol de Longini, 1 pro Guarani, 0 pro Boa, Carlos. 13ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, amanhã 18 horas, tem Figueirense e Ponte Preta, 19 987 71 0838, WhatsApp da equipe esportiva nota 10 pra você participar. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10, comigo Claudinei Corsi, Carlos Corsato e Washington Melo. O cartão foi pro 7 aí, né, Melo? Não, foi pro 3. Pro 3? É o zagueiro aí. Kaique, né? Número 3, Kaique. Portanto, mais um cartão do jogo. Falta pro time do Guarani. Nazário vai pra bola. Apenas um jogador na barreira do Fabrício. Essa barreira que tá a cerca de 5, 6... Ih, mas daqui a pouco o Daniel Cruz tá na bola aqui também, hein? Nazário vai pra bola, chuveirou na boca do gol. Fabrício quase escapuliu dele. Mas na marca do pênalti subiu, o goleiro pegou. Já vai ligar o contragolpe. Jogou essa bola aqui na frente. Procurava o Manuel. A bola veio aqui pro Helder. Tocou, ganhou.
pro Manuel, bateu pro gol. Pega o goleiro do Guarani. Georgime faz a defesa, Melo. Não deu rebote, né? Na bobeira ali da zaga do Guarani, o Bruno Nazário ajudou ali na marcação, mas não conseguiu, né, desviar a bola e o Manuel acabou batendo bola rasteira. O Georgime fez a defesa. Guarani entregou a bola de novo. A bola sobrou pro Boa. Vem o William Schuster pra cima dele. Ricardinho foi na bola. O árbitro tava pertinho. Schuster perdeu a chance de bater pro gol. O Guarani ganha essa bola. Velocidade agora com o Nazário. Deu pro seu xará o Bruno. O Mendes dominou pra lá, pra cá. Tocou essa bola pro Nazário. Lado esquerdo vai pra cima da marcação. Pede falta. Caiu sozinho. Só encostou perto dele o Kaique, o árbitro não deu nada. Posse de bola pro time do Boa. Vai trabalhando posse de bola com o Daniel Cruz. Tocou essa bola aqui pro Manuel. Na verdade é o Schuster que tá com ela. Schuster dominou, tocou boa bola no meio. Vai trabalhando com o Tubarão. Tocou a bola pro Manuel. Bola boa pro Daniel Cruz. Dominou, bateu pro gol. Ela passa. Mas aí não pode, hein? Dá espaço desse jeito. A zaga do Guarani parecia um queijo suíço. Toda furada a zaga do Guarani, hein, Melo? E nas costas de quem, né? Mais uma vez ali do Pará, né? Que realmente tem aí dificuldades físicas, né? Está acima do peso. Já é a quarta ou a quinta partida seguida no Pará como titular. Mas esse excesso aí de peso realmente não consegue se resolver. E ele não tem aí a recuperação, né? Ele até vem pro ataque, mas para recompor é um Deus nos acuda, né? Ele não consegue acompanhar o atacante, né, do time adversário. E mais uma vez, o técnico do Bobo, o técnico do Boa, né? Não é bobo e nada, já percebeu. E toda hora o Boa está jogando ali nas costas do Pará. Guarani, Nazário de longe, bateu pro gol, Fabrício, deu rebote, sobrou pra dentro da grande área pro Longini, fez a finta, vai pintar o golaço, não tá valendo nada, tá impedido. Tá impedido, já estava impugnado o lance. Por isso que o Longini não conseguiu fazer o gol, porque ele viu que já estava impugnado o lance, tentou fazer uma cavadinha ali, mas estava parado o lance. Posse de bola, tiro de meta, posse de bola dentro da grande área, marcação de impedimento pro time do Boa. Vai, Carlos. Uma frase e uma passagem bíblica, né? Mas vamos dar a César o que é de César, né? O Washington Melo falou do Pará aí. Eu vejo que o Pará, ele tá um pouco mais magro do que quando estreou. Mas a insistência com o Pará... Essa frase é bíblica? É bíblica. Dê a César o que é de César? Isso, é uma passagem bíblica. Isso Jesus disse... Jesus disse isso a seus discípulos uma certa vez quando os seus discípulos foram questionar Jesus a respeito de dar todos os impostos a César. E aí Jesus disse... Dê a César o que é de César. É ele que é o chefe da cidade, do município. E aí apareceu o Beta no meio da história também. Vocês precisam ir mais para a igreja. Aliás, esses dias descobri a origem da frase... os últimos serão os primeiros. Mas eu quero mandar um abraço aqui pro Douglas. O Douglas da GM mandou o WhatsApp aqui pra gente no 987710838. Tá mandando abraço pra toda a equipe da Rádio FI. Abraço, Douglas. Matheus ganhou do primeiro, do segundo, linda jogada, tocou pro Pará, linha de fundo. Não, Pará. Não, Pará. 1000 vezes não, Pará. Esse Matheus Oliveira aí, se ele jogar tudo isso, hein, Melo? E agora, né, a melhor jogada do Matheus Oliveira seria ele ter tentado, né, o chute pro gol cruzado, né, já que já invadia ali a grande área com a bola dominada. Mas ele percebeu ali a ultrapassagem do Pará, tentou tocar, mas a bola foi com muita força, mas deu pro Pará chegar, mas na hora de cruzar o Pará meteu a bola atrás do gol, a torcida xingou, né, teve um torcedor ali que jogou a camisa pro chão, porque não dá, né? Pô, tenha calma, olha ali os seus companheiros ali dentro da grande área e faz o cruzamento. O Pará parecia que estava batendo um tiro de meta. E aí, o que ele provocou? Contra-ataque no Boa, uma falta perigosíssima à meia esquerda. É perigo contra o gol do Georgime. Eu vi o árbitro anotando um negócio, alguma coisa ali, mas ele não deu cartão nessa falta, não. Mas ele estava anotando alguma coisa ali, colocou a mão no bolso, tirou a canetinha, mas é falta pro time do Boa. O lateral esquerdo pega bem na bola o Erivelton. E tá por lá também, me parece, o Manuel.
Não, Manuel não. Manuel, número 19, tá aqui dentro da grande área. São 2 jogadores ali do Boa para a batida dessa falta, é da intermediária. É do meio da rua. Quem sabe o Boa vai por empate, é tudo que a torcida do Guarani não quer. Elivelton na cavadinha, chuveirão no segundo pau, passa pelo Schuster, vai embora. Jogada ensaiada, é que ninguém acreditou nessa, viu, Melo? Quem estava ali perto da bola também era o Caio Christian, né? Camisa número 20. Mas a jogada ensaiada, né, do time do Boa não deu certo, né? O Elivelton acabou desperdiçando pra sorte do Guarani, que voltará a campo, viu, Marcelo Cossato? Anote na sua papeleta. Você que faz aí as escalas, né, o responsável, e o Carlos sempre concorda, às vezes questiona. Mais um cartão amarelo aqui, ó, pro número 8, né? O William Schuster. William Schuster 8. Anote na sua papeleta. Guarani voltará a campo na próxima quinta-feira, dia 5 de julho, às 6 da tarde, contra o Oeste, na cidade de Barueri. Quinta-feira, 6 da tarde. Me ajuda aí, produção, hein? Me ajuda. Vem o time do Boa. Daniel Cruz cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Tava lá o Manuel. Ô, Claudinei Costa, o Guarani não tá deixando o Boa Esporte gostar do jogo, não? Tá deixando sim, e eu não sei aqui, né, a gente tá olhando os reservas do Guarani pra saber, né, Melo, quem é que ele tem aqui pra ajudar na marcação, porque o time tá se abrindo demais e tá possibilitando a equipe do Boa chegar e com um certo perigo. É lógico que o Guarani precisa atacar, pode aproveitar o contra-ataque, mas não tá sabendo recompor. Esse é o problema do Bugre. Pra defesa, viu, Ney? Tem ali o Bruno Souza, né, que é lateral direito. Tem o William Oliveira, né, que é um volante. E também o Marcílio, né? Se eu sou um Beto Lousa, já colocaria o Marcílio pra arrebentar a boca do balão de uma vez. É verdade, ele precisa recompor ali, ou então acertar com esses jogadores que estão dentro do campo, se ele não quiser mexer, conversar ali e acertar essa marcação, principalmente aqui. Para cobrir as costas do Pará, porque senão a coisa pode realmente acabar se complicando e o Guarani tomando gol de empate. E o Jorge Mi, né, fez cera, também levou cartão amarelo. Começou a mandar cartão amarelo pra tudo quanto é lado, o árbitro da partida também no segundo tempo, hein? Primeiro tempo quase não deu, mas no segundo tempo, Jesus amado. Corsato. Zandou da cartão. Ô, Carlos, você terminou a teoria do César, do Beta, já não? Quer continuar? Terminei. Você não presta atenção, já terminei sim. A Érica Fernandes está com a gente da TV Futebol Interior no YouTube. Tá dizendo, vamos Bugre. Um abraço, e pro Douglas Sati mais uma vez, aquele abraço, galera, na TV Futebol Interior no YouTube, no Facebook também você pode mandar mensagens, ou pelo WhatsApp 987710838. Um abraço pra você que tá junto com a gente, Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, Rádio FI com você no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 1938449283. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando, tô marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tempo e placar. Passados 37 minutos e 50, quase 38 minutos, segundo tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa. Gol de Longini, o Guarani tá na frente, 1 pro Guarani, 0 pro Boa. 13ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, mais cedo a Rádio FI transmitiu CSA e Curitiba, o jogo ficou no 2-2. Amanhã às 18 horas tem Figueirense e Ponte Preta, 19-987-710838, é o nosso WhatsApp, no Facebook Futebol Interior, você participa. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes, radiofi.com.br, estamos também no YouTube, Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, as nossas transmissões no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, e no Facebook, Futebol Interior. Washington Melo, que ontem foi na festa aí pois é, o lançamento da nova camisa. Isso, do Bugre. Isso. E tomou todas, hein, Washington Melo, fiquei sabendo. Eu tomei energético, né, com vodka, fiquei ligadão, acordado, com o olho arregalado, até 5 da manhã. Falar nisso, achamos um presidente pro fã-clube dele. Aceitou, o Arthur Eugênio aceita. Arthur Eugênio é fã de Washington Melo.
Vem o time do Boa, bola pra dentro da grande área. Edson Silva tira, chega, bate na zaga. Ali o jogador da equipe do Boa, mas a bola bate por último do atleta Boveta. Portanto, é lateral, posse de bola pro time do Guarani. Campo de defesa, bola com o Pará. E ontem lá, viu, Marcelo, não tinha suco de morango, né? O Carlos Cossato, né? Sim. Quando vai pra balada, chega, né? Pro barman, tem um suco de morango? Dá licença, hein? Que viadagem. Ô, louco! E ainda tem que ser com 0 cal. Posse de bola pro time do Boa. Bola com o Daniel Cruz. Tocou na frente. Tô falando, o Guarani tá deixando o Boa gostar do jogo. Número 19 ali caiu no gramado, Manuel. Parado o jogo, falta perigosa pro time do Boa. Vai mexer o Bugre, é isso, Melo? Vai sair o Nazário, né? A última partida do Nazário, passando ali a faixa de capitão pro Ricardinho, que dá um abraço no Nazário. Agora a torcida começa a gritar, né? Reconhecendo aí o esforço do Nazário, que tentou se despedir fazendo o gol, mas não deu. Sai Nazário 11, entra Guilherme 16. Guilherme 16, já em campo. Guilherme 16, no lugar do Bruno Nazário. Daqui a pouco o Claudinei Cortes vai falar dessa última partida, a princípio, do Bruno Nazário com a camisa do Guarani. Uma falta perigosa pro Boa. A barreira do Guarani sendo formada pelo Georgimi. A cerca ali de 4, 5 passos da entrada da grande área. Tá na bola o Christian, Caio Christian. E também o meia dúzia, o Elivelton. Elivelton bate com a perna esquerda. O ângulo é bom pra quem bate com a canhota. Pra quem pega na bola com a perna esquerda. 1, 2, 3, 4. Eu tô percebendo dos últimos tempos pra cá que os árbitros não estão usando mais aquele spray. Aquele spray eu acho que foi abolido do futebol, hein? Os caras começaram a brigar aí pelo spray, pela patente. Na Copa tá? Não foi abolido coisa nenhuma, mas tá. Falta pro time do Boa. Jogada ensaiada, bola pra dentro da grande área. Toca de cabeça, já era! Gol do Boa, Manuel. A gente balançou, alegria, a galera vibrou, Na marca de 41 minutos passados deste segundo tempo. Cruzamento para dentro da grande área na cobrança de falta, encontrou o Manuel. Ele golpeou de cabeça e a bola foi no cantinho. O Georgimi estava na bola. Ele chegou a tocar nela, mas não o suficiente para tirar. Ela morreu mansa no fundo da rede. Tá empatado o jogo. Manuel vai pra rede. Manuel, agora Boa, 1, Guarani também 1. Detalhe, a selfie do gol de empate do Boa, Melo. A gente já chamava atenção, né? Todas as jogadas ali pelo lado esquerdo, né? Nas costas do Pará. Será que Humberto Lose no banco ali, seu auxiliar, será que ninguém viu? Até o Claudinei Corsi disse, né? Já tinha cantado, né? O lance antecipadamente, né? Alertado, dizendo que tinha que fazer a cobertura por aquele setor. E não deu outra, né? Mais uma falta por ali. Jogada ensaiada, né? O jogador ali, o Caio Christian, ao invés de bater pro gol, fez o cruzamento e na risca, na pequena área, apareceu ali o Manuel para desviar de cabeça. O Georgimi, pra mim, também ficou plantado ali, né? Na risca ali da pequena área, mas ali na risca do gol, né? Tentou ainda fazer a defesa, a bola passou por baixo dele, goleiro totalmente sem ritmo, e o mais uma vez, né? Vai levando um gol no final e desperdiçando aí mais 3 pontos diante de sua torcida. Ó, não é querendo fazer aqui, Claudinei Corte, o advogado do diabo, mas essa bola era defensável. Eu achei. É uma bola, eu entendo, meio complicada pro goleiro, viu? De cima pra baixo ali. Mas tava longe a cabeçada, Ney. Tá certo. Mas o goleiro tá sem ritmo, realmente. A gente já dizia isso desde o começo do jogo. Agora, o Guarani teve aquele problema, né? Ele acabou dando campo pro Boa e deixando o Boa gostar da partida. E aí deu no que deu. Acabou tomando gol de empate, porque o Boa cresceu no jogo. O Guarani não aproveitou o contra-ataque e, além de tudo, não acertou a sua marcação para cima do ataque do Boa. Pintou um cartão ali pro número 18, pro Matheus. Alguma coisa ali o Bandeira dedou.
O árbitro foi lá e meteu o cartão pro Matheus Oliveira. Corsato. Vida dura pro Guarani. E a gente falava, o Boa tá gostando do jogo. Vem de novo, já o Carlos fala. Lado esquerdo, vem o time do Boa. Cruzamento na boca do gol, bate no Ricardinho. Alguns jogadores do Boa que pedindo ali o toque de mão, que pra mim não aconteceu. Vai, Carlos. Esse é o 8º gol do Boa Esporte no campeonato. O Boa tem uma média de menos 1 gol por partida, né? Saldo de menos 12, 16º gol que sofre o Guarani. O Guarani, com esse empate, cai para a 9ª colocação e o Boa Esporte é o último colocado, tem 7 pontos ganhos, Corsato. Sentiu o gol o Guarani, hein? E o Manuel, se o Matheus Oliveira entrou bem pelo lado do Guarani, o Manuel entrou bem pelo lado do Boa. Agora chegou pra cima dele o Denner, tá parado o jogo, falta, vem bola na área de novo aí, Melo. E alteração no Guarani, agora vai pro desespero, né? Sai o Denner, entrando aí o Gabriel Poveda, com a camisa 19, né? E a produção aqui nos auxiliando, né? Pela TV, porque eu estou aqui no outro lado, aqui no gol atrás aqui do goleiro da equipe do Boa, Fabrício. O doutor Arthur Eugênio já comentou aqui na nossa linha aqui, ó, interna, né? Frangaço, hein, do goleiro Jorge Mi, né? O Marcelo viu muito bem, cabeceou de longe, bola defensável, né? Foi com a mão mole, a bola quicou no gramado. É o que eu dizia antes do jogo, né? É uma temeridade, né? Colocar um goleiro, né, sem ritmo de jogo. Tá aí o resultado, né? Então, tem que assumir, né? Humberto Loser, o Narciso, né? Não colocaram o Passarelli nem no banco de reservas. Mas peraí, ainda tinha o Rodolfo, né? Mas peraí, nenhum goleiro do Guarani tinha ritmo de jogo. Bruno Brígido é titular do Guarani. Mas não pode, né? Um cara que não joga há 1 ano. Aí concordo com Teve você. o seu a documentação regularizada no dia de ontem. E já é colocado como titular. Qual foi o critério, né, para ele ser escalado como titular? Tá de brincadeira. Guarani no campo, ataque, quem sabe, pra fazer o gol da vitória. Bola pelo lado direito, Longini tocou, boa bola pro Bará. Pode até bater pro gol, bateu no costado do jogador defensor da equipe do Boa. Ele poderia ter cruzado também, mas tentou bater pro gol. Lateral pro time do Guarani, bate rapidinho, Pará. Tocou essa bola pro Guilherme, vai pra cima da marcação. Chamou ali pra dançar, puxou da ponta pro meio. Tocou, boa bola pro Matheus Oliveira, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Olha, se tem coisas negativas, realmente tem, mas ponto positivo, esse número 18, Matheus Oliveira. O Claudinei Corsi, vamos lá. Finalzinho de jogo, 46 e 40, eu não vi o quanto minutos de acréscimos vamos ter, né? Mas finalzinho de jogo, péssimo, horrível esse resultado, Ney. Sem dúvida nenhuma, né? Empatar em casa, ainda tá vencendo a partida até mais de 40 minutos e tomar o gol de empate, ainda tá tomando um sufoco do Boa buscando o segundo gol para virar o placar. Aí seria realmente uma calamidade, mas muito ruim esse resultado pro Guarani. Realmente empatando com a lanterna da competição, resultado complicado, e eu tô com o Washington Melo. Se eu sou o Passarelli, eu peço rescisão de contrato, vou embora, cara, vou procurar outro clube. Porque não dá, né? E tem o Rodolfo. E outra, o Rodolfo conhece o Boa. O Rodolfo é um goleiro experiente, mais experiente até do que o George. Mas vai ficar sem contrato, Marcelo. O Rodolfo acaba o contrato amanhã, não se sabe mais se vai 4, renovar, viu, Marcelo? Vamos até 49. 49, mas renova de novo o contrato com o rapaz. Guarani tem ainda a possibilidade de ganhar o jogo. A bola com o Ricardinho, tocou essa bola lá do outro lado, vai trabalhando. O time do Guarani vem pro campo, ataque, bola com o Matheus Oliveira. Toca a bola um pouco mais atrás pro Kevin. Cruzou na boca do gol, desvio. A bola passa por todo mundo. Vai sobrar aqui do outro lado, vem de novo o time do Guarani. Poveda dominou, escorregou, vai pra cima da marcação do Helder, chama o Helder para dançar, tocou essa bola pro Longini, tá se esforçando o Longini no jogo, ih, perdeu, cheio Marquinho, vem o time do Boa, bola aqui do Manuel, tocou pro Daniel Cruz, invadiu a grande área, fez a finta pra cima do Edson Silva, eu daria pênalti. Não é porque eu tô narrando o jogo aqui, lógico, pra mim, mais pro lado bugrino. Eu achei pênalti, o árbitro estava perto do lance, não viu nada. Carlos também disse que foi pênalti. E aí, Washington Melo, a sua opinião? Eu estou aqui do outro lado, viu, Marcelo? Sem condição de opinar, mas o Daniel Cruz permanece caído, hein? Permanece caído. Claudinei Corsi, pega o microfone aí, eu quero a sua opinião. Pênalti ou não em cima do Daniel Cruz, do Boa que tá caído?
Olha, pra mim, o lance foi rápido tudo, mas pra mim não foi pênalti não. Guarani no ataque, bola com o Matheus Oliveira, dominou, bateu pro gol! Isso, palma, Fabrício manda pra escanteio! Esse árbitro, eu vou falar. E o árbitro da partida termina o jogo! Apita o árbitro! Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores do Guarani fazem uma rodinha pra cima do árbitro da partida. Ele prometeu o jogo até 49 em cima da pinta, termina o jogo. O Guarani toma um empate no final, quase faz o gol da vitória também no final. 1 pro Boa, 1 pro time do Guarani. O Guarani não consegue vencer o lanterna da competição. Vem aí o Balançando a Rede, o pós-jogo da equipe Nota 10 Esportes. O comando do Balançando a Rede vai ser do Carlos Corsato, que vai assumir o comando da equipe Nota 10 Esportes e vai trazer também a opinião de Claudinei Corsi e o trabalho do Washington Melo já já. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora, Balançando a Rede, você por dentro de tudo, Balançando a Rede, esporte, Balançando a Rede. Carlos Corsato. É fato, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o Balançando a Rede, fim de jogo, um Guarani, um Boa Esporte, saída dos jogadores no gramado, reportagem Rádio FI, Washington Melo. E a torcida revoltada, né? Não poderia ser diferente. Vamos ouvir aqui o Rafael Longini. Quis falar, quero esse momento, cabeça quente. A gente vai seguir. E vai ter que aprender com nossos erros, nossos próprios erros. A gente trabalha, a gente fala. Infelizmente está acontecendo jogo após jogo as mesmas situações. Agora a gente tem que se cobrar e fazer diferente. Tá aí o Rafael Longini, né? Bastante chateado, né? Pela situação. A verdade é que o Guarani deu mais um gol, né? Pro adversário. A falha aconteceu do goleiro Jorge Mi, né? Já tem até torcedores chamando aqui de frangueiro. Olha aí. Chamando o goleiro de frangueiro. Também não é assim, né? A bola pra chegar até lá. Ele vai falar que o Jorge Mi foi defensável ali a bola, Jorge Mi. Foi. A bola pegou velocidade na cabeçada. Eu consegui ainda tocar com a ponta do dedo, mas ela ganhou velocidade com a cabeçada e não deu pra pegar ali. Mas vamos para a próxima. Tá aí, né? O Jorge Mi dizendo que foi uma bola defensável. Ele está com cara de assustado, né? Porque o torcedor pegando no pé dele, chamando de frangueiro, mas ele admitiu a falha, né? Apenas, né, o Bruno Nazário ali no gramado, né? A última partida do Guarani. Quem errou, né? Foi quem o escalou, né? Eu já dizia antes do jogo. Pelo jeito o Bruno Nazário foi sorteado aí pro exame antidoping. O Rodolfo saindo por aqui também. O goleiro reserva do Guarani. Não vai dar nem pra falar com o Nazário, porque ele foi sorteado, né, pro exame antidoping.